começar o nosso evento. Boa noite a todos, oficialmente. Sintam-se todos fraternalmente acolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª Subseção São Bernardo do Campo. Para abrir o evento, eu passo a palavra para o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª Subseção São Bernardo do Campo, doutor Luiz Ribeiro Oliveira Nascimento Costa Júnior. Obrigado, Ícaro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer a doutora Cristiane Cardoso, que está comandando a comissão, todos os demais membros, Ícaro, que vem fazendo esse trabalho à frente da comissão. Agradecer a doutora Eliana. Como eu tenho frisado bastante, o tempo é o nosso bem mais precioso, que não tem retorno. Uma vez gasto, nós não temos o que fazer com ele. Então, obrigado por compartilhar esse bem tão precioso conosco, auxiliando a advocacia com essa troca de informações, essa troca de experiências, essa troca de conhecimento. Agradecer a presença de todas e de todos que também estão aqui, apesar de alguns já estarem em casa, mas deixando os familiares de lado para estarmos nos especializando e nos aprimorando cada vez mais. Como sempre, não é a mim que vieram ouvir, é a palestrante. Então, eu só queria agradecer o trabalho, a presença de todos, já pedir desculpas, eu já tinha avisado a doutora Cristiane que eu tenho um outro compromisso agora às 20 horas, então essa eu não vou poder acompanhar, mas agradecer pelo brilhantismo e a oportunidade de todos. Obrigado, Ícaro, uma boa noite, uma excelente palestra. Obrigado, presidente. Passo a palavra para a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª Subseção São Bernardo do Campo, doutora Cristiane Moraes Cardoso. Obrigada, então, novamente, a todos e todas que estão aqui, em especial aos membros da comissão, que sempre apoiam e ajudam na divulgação dos trabalhos, participam das reuniões, trazem ideias, e a gente juntos aí traz assuntos diversos para vocês. Então, obrigada, Comissão de Direito do Trabalho aqui da Subseção de São Bernardo, mais uma vez. E queria agradecer, claro, de todo o meu coração, essa querida doutora, que é a Eliana Nogueira, uma parceiraça do Mandala Trabalhista, fundadora da Mandala Trabalhista. Para quem não conhece, é uma associação de juristas, mulheres, do seu trabalho, do direito do trabalho. Então, nós somos mulheres advogadas, servidoras, magistradas, ministras, estamos todas juntas, e praticamos entre nós a sororidade, que é muito importante, uma levando a outra nas palestras, abrindo aí caminhos, uma puxando a outra. E não tem como não frisar esse projeto maravilhoso, iniciado pela doutora Eliana Nogueira, a doutora Lorena também, com algo que sempre, juntas aí criaram o Mandala. Então, é uma honra tê-la aqui conosco, doutora Eliana. E, Ícaro, eu já vou fazer a leitura, então, do currículo da doutora Eliana e eu passo a palavra para você novamente ao final. Então, a doutora Eliana Nogueira, ela é doutora em Direito do Trabalho pela Universitas Sapienza, de Roma, Itália, é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, de Franca, São Paulo, é professora assistente e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Observatório Jurídico Repensando o Trabalho Contemporâneo, na Unesp de Franca, São Paulo, é juíza do trabalho, titular e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho, que é o JEA, de Franca, São Paulo. Vou passar a palavra, então, para o doutor Ícaro. Obrigada, doutora Eliana, é um prazer tê-la aqui conosco. Para mim ou para a doutora Eliana? Para você abraçá-la e recebê-la. Tá. Para apresentar o tema Ferramentas utilizadas na Justiça do Trabalho para desconstituir a blindagem das empresas, passo a palavra para a doutora Eliana Nogueira. Olá a todas e todos. Quero primeiramente cumprimentar o Dr. Luiz Ribeiro, que é presidente da subseção da Ordem dos Advogados aí de São Bernardo do Campo. Agradecer imensamente a doutora Cristiane, por quem me chegou o convite. Eu sempre digo aqui em Franca, a gente tem um relacionamento muito próximo com a Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui também. Inclusive, ontem tivemos um evento em conjunto.
quanto mais nós conseguirmos criar pontes e sedimentar essas pontes entre o judiciário e a advocacia, quanto melhor todo mundo ganha, principalmente o jurisdicionado. Então, eu parabenizo a OAB, parabenizo a doutora Cristiane, presidente da comissão, pela iniciativa de trazer temas de relevância, de importância e de inquietação, né? Como é esse tema da execução para todos, principalmente para os advogados que atuam nessa área. Eu já vou iniciar a nossa conversa. Eu preparei o material, eu vou disponibilizá-lo, vou ir passando os slides, porque eu acho que fica mais visual, principalmente porque o tema é denso, né? Para que a gente possa ir acompanhando. Não se preocupem em copiar. Doutora Cristiane, eu mando para a doutora esses slides para a senhora compartilhar com o pessoal, então não se preocupem em ficar copiando ou tirando foto, porque eu mando para a doutora. Eu não mandei antes porque eu finalizei ele agora mesmo, né? Que a gente faz e fica revendo, eu esqueci disso, nossa, isso aqui ainda está meio confuso. Então, até os 5 minutos aí finais, eu ainda estava mexendo nesse material. Então, vamos lá, eu vou compartilhar, vamos ver se vai entrar certinho aí. Vou colocar em modo exibição. Doutora Cristiane, me dá um alô para dizer se está ok. Compartilhou? Ok, aparecendo aqui para gente. Vamos lá. O tema, então, ferramentas utilizadas na Justiça do Trabalho para desconstituir a blindagem, né? Eu fiz bom, eu vou começar com essa figurinha que eu adoro, né? A gente, de vez em quando, vê isso em cursos, né, que vão falar de execução. Esses dois personagens do desenho me chamam muito a atenção, né? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente faz todo dia, tentar encontrar o patrimônio devedor, porque tanto os advogados quanto a gente aqui do judiciário não tem um dia que a gente não tem um processo, que a gente observa dificuldade de quitação e que a gente tem que ficar quebrando a cabeça para tentar localizar o patrimônio do devedor, né? Eu fiz aqui um breve roteiro para dizer por onde a gente vai andar. Eu vou fazer breves observações sobre a questão que envolve o cumprimento da sentença ou execução. Vou falar um pouquinho sobre ferramentas de pesquisas de pessoas, que, na verdade, tem uma intersecção com as ferramentas que buscam localização de bens. A gente precisa entender isso para clarear um pouco como buscar, fazer essa pesquisa. Aí a gente chega na blindagem patrimonial muito rapidamente e a maior parte da nossa conversa vai ser, por óbvio, sobre o tema, que é tratar das ferramentas que desfazem, né, para desfazer a blindagem patrimonial. São 19 e 18, eu pretendo ir até por volta de 8h30, 1 hora e pouquinho, para a gente poder, no final, ainda ter tempo para conversar, para discutir. Eu não me importo que me interrompam, né? Eu não sei como é que a doutora Cristiane ou o Ícaro coordenam isso, mas se quiserem, se o pessoal quiser levantar a mão ou colocar alguma pergunta no chat, vocês quiserem me interromper, eu não me incomodo. Tá? Doutora Eliana, posso dar uma sugestão? Aqui nós fazemos o seguinte, o palestrante faz a palestra e ao final a gente abre para as perguntas, então. Fechou. Então vocês vão anotando, vão anotando, ou colocando no chat e depois a gente segue nas questões, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar, e eu vou fazer essa introdução, claro que eu sei que todos são advogados, advogadas, né, ou servidores, né, não sei quem a gente tem exatamente aí no público-alvo, mas certamente todo mundo conhece, né, sabe um pouquinho de processo, ou sabe muito, né, claro, porque atuam na área trabalhista. Então, a gente faz uma pequena observação, né? Toda vez que eu penso em execução ou cumprimento de sentença, que depende do termo que eu vou usar, o CPC fala em cumprimento de sentença, porque ele trabalha com a noção de processo sincrético, né? Eu não tenho uma divisão, eu tenho um processo único que sai do conhecimento e vai para a execução, e hoje, cumprimento. Eu tenho a CLT que fala em execução de sentença lá no 880. Para mim, para nós aqui, tanto faz. Mas é importante saber que toda vez que eu vou iniciar uma execução, 99% dos casos, eu tenho uma sentença, uma decisão já proferida na fase de conhecimento. Essa decisão, se não tem trânsito em julgado, eu estou lá numa execução provisória, se está com trânsito em julgado, eu tenho uma execução definitiva. Quando a gente está pensando em ferramenta para desconstituir blindagem patrimonial, via de regra, eu estou nessa fase do processo. Eu já tenho uma decisão de conhecimento que fixou o direito. Uma obrigação, geralmente uma obrigação de pagar a quantia certa. Tá? Por que eu estou frisando esse dado? A gente ouve, e vocês têm, se você colocar aí agora no Google, blindagem patrimonial, vai aparecer um monte de gente ofertando para as pessoas
alternativas para blindar o seu patrimônio. E é incrível. A fundamentação de quem oferece esse serviço é essa: proteja seu patrimônio da Justiça do Trabalho. Tá? Agora, desconstituir blindagem patrimonial não significa nenhuma violência. Desconstituir blindagem patrimonial é fazer com que o devedor pague o que é devido e que já foi reconhecido numa decisão, né? No sistema brasileiro, a gente, não podia ser diferente, tem uma dificuldade além, né? Que é a recalcitrância, que aqui, infelizmente, é a regra para aqueles que são devedores contumazes. Eles não querem pagar a dívida e, de propósito, fazem a ocultação do seu patrimônio. Infelizmente, essa é a regra. Todo mundo faz isso? Não, tem muita empresa que sequer é objeto de litígio na Justiça do Trabalho, que não tem dívida trabalhista. Outras têm dívida e pagam. Mas eu só tenho problema na execução daquelas empresas que não pagam. Claro que tem aquele que quebrou, que faliu, que tem recuperação judicial, de modo... desde que tenha falido ou está em recuperação judicial e não tenha blindado patrimônio, pode ter sido uma intercorrência mesmo, perdeu o seu patrimônio. Mas a regra não é essa. O que a gente vê muitas vezes são pessoas que tentam ocultar. Então, o próprio devedor tenta ocultar o seu patrimônio do credor, tá? Agora, a gente tem... Todo lugar é assim? No mundo inteiro é assim? Não, não é. A gente tem modelos nos quais sequer execução existe. Eu cito aqui dois, a Alemanha e os Estados Unidos, tá? Tanto o modelo alemão quanto no modelo americano, processo de execução é algo que praticamente não existe. Na Alemanha, isso é tão claro para eles, eu cito esses dois exemplos porque eu tive a oportunidade de estudar nos dois locais, de lá para conhecer, em congressos de juízes, né? E a gente questionou, nós questionamos tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Escuta, mas como é que faz quando o devedor não paga? O juiz alemão, o colega que estava com a gente, falou, como assim não paga? Às vezes você intima, a empresa não paga. Não, aqui não tem isso. Por que não tem? Porque na nossa cultura já fez a fase de conhecimento. Todo mundo já discutiu tudo o que queria na fase de conhecimento. Quando o judiciário decide, é devido, você está condenado, o devedor vai lá e paga. Eles não têm, segundo esses colegas alemães, não tem processo de execução. No modelo americano, embora exista a figura do enforcement, ele é praticamente inutilizado. E o colega fala assim, olha, se você intimar alguém para pagar algo que já está numa decisão judicial e ele não paga, desobediência à ordem judicial, pena de prisão. Então, o que eu quero colocar com esses modelos? Que o que nós vemos no modelo brasileiro não é a regra. Claro que em outros países também acontece essa mesma recalcitrância, mas um outro mundo é possível, um outro modelo é possível. Tá? Eu coloco aqui rapidamente alguns modelos para a gente entender de cara uma diferença entre ferramentas de informação e ferramentas de constrição. Tá? Quando eu vou falar em blindagem patrimonial, eu tenho que diferenciar. Eu vou ter um momento do processo, a gente vai trabalhar isso hoje, em que eu preciso buscar informações sobre os devedores. E buscar informação faz parte de desfazer a blindagem patrimonial. Não é só usar as de constrição para chegar ao patrimônio, porque eu tenho um percurso que me faz encontrar as pessoas e descobrir o que essas pessoas fizeram ou qual é o papel delas na ocultação do patrimônio. Então, nós vamos ter ferramentas simples e ou avançadas nas duas áreas, aquelas que buscam informação de devedores e aquelas que buscam informações de patrimônio. Mas seria simples se fosse assim, não é simples assim. Por quê? Porque, em verdade, o que eu tenho é uma intersecção. Quem era bom de matemática lá na escola vai lembrar desse sinalzinho que eu coloquei aí. Esse é o sinalzinho da intersecção. Eu não tenho pesquisa de pessoas e pesquisa de bens. Eu tenho pesquisa de pessoas que se intersecciona, que se interliga com a pesquisa de bens, tá? Por exemplo, eu muitas vezes no processo preciso localizar o endereço do devedor. Cadê? Sumiu. E eu sei que se eu não localizar o devedor, dificilmente eu localizo o patrimônio. Quando eu vou fazer a localização do devedor, isso já pode me levar a encontrar relações societárias que ele tenha, de fato ou de direito, com outras pessoas jurídicas. Por outro lado, eu vou precisar evoluir para a pesquisa de bens, tentando localizar onde está o patrimônio da pessoa física ou da pessoa jurídica. Qualquer patrimônio, dinheiro, bens móveis, bens imóveis e por aí vai. Contudo, normalmente, as minhas pesquisas me levam aos dois objetivos.
a pessoa física ou jurídica deixa rastros que podem me ajudar a encontrar o patrimônio. Eu dou um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem um executado que tem posses. Como eu sei que ele tem posses? Você verifica que é alguém que vira e mexe viaja para o exterior. Você encontrou essa informação, depois eu vou dizer como é que a gente pode achar. Ou o próprio credor, né? Porque como a relação empregatícia tem o caráter da pessoalidade, é muito comum os empregados terem informações sobre a vida do devedor. Ele vive viajando para os Estados Unidos, ele vive viajando para a Europa. Tá, e não acha patrimônio. Você tenta penhorar, nada. Uma opção. E a gente vai começar a falar de algumas opções, depois eu falo onde é que a gente consegue essas informações. Você pode pedir para o juiz oficial o Serviço de Imigração e Controle de Fronteiras, né? Nós temos no Brasil um controle migratório que é feito pela Polícia Federal. E a Polícia Federal não só controla quem entra e quem sai, ela tem também dados que informam o dia que entrou, o dia que saiu, para onde foi e, inclusive, endereço da pessoa, endereço que ela declarou no momento em que ela comprou a passagem. A gente sabe que, por normas da Associação Nacional de Aviação Civil, todo mundo que viaja para o exterior, principalmente, tem que indicar um dado de contato, né? E vocês que já viajaram sabem disso, você tem que dizer lá com quem a pessoa deve com quem a pessoa deve comunicar se houver algum problema, e tem, inclusive, informação sobre a forma de pagamento dos bilhetes aéreos. Então, você conseguiria saber aí se foi pago com cartão, via de regra para tentar descobrir onde esse executado mantém conta. Então, essa é uma possibilidade. Veja que aí eu posso estar querendo descobrir o endereço do devedor, mas posso chegar também ter dados bancários dele através dessa informação. Tá? Essa pesquisa de bens e de pessoas tem um dado que a gente fala sempre quando a gente trabalha esse tema para o público interno, né? Eu disse para a Cristiane no início, para a doutora Cristiane, que o que eu vou tratar com vocês, nós tratamos do mesmo modo com o público interno. Eu recentemente fiz uma preparação dessa com colegas juízes, né? Aqui do TRT15. Então, quando a gente vai falar em pesquisa patrimonial, às vezes está assim, nossa, é um monstrão, né? Eu tenho que saber de um monte de coisa. Não, calma lá. Para nós, eu tenho que focar na simplicidade e na eficiência. Às vezes, o que é mais simples dá mais resultado. Desfaçam o mito de que para descobrir onde está o patrimônio, eu preciso ter soluções mirabolantes. Eu não preciso. Às vezes, uma única pesquisa me ajuda a resolver aquela questão, ou em fontes abertas ou em fontes fechadas. Quando eu penso em pesquisa de bens e pessoas, normalmente, quanto mais bases de dados eu tenho, quanto mais eu transformo a pesquisa num ambiente complexo, mais difícil eu consigo encontrar informação. Principalmente se eu busco dados em fontes não estruturadas, locais em que os dados não estão estruturados. Às vezes você tem aquela informação, ela não serve para nada. A gente vai falar do Simba. Nossa, o Simba resolve tudo. O Simba não resolve nada, gente. A leitura do Simba é impossível se eu não tiver outros elementos que me ajudem a interpretar os dados que estão no Simba. Quando o Simba surgiu, virou uma chuva. Todo mundo peticionava nos processos. Quero Simba, quero Simba. Quando a gente começa a estudar o Simba, puxa vida, ele é dificílimo de interpretar. Eu vou ter um relatório imenso e dali eu não extraio informação nenhuma. Então, primeiro passo, quando eu penso em pesquisar bens, quando eu penso em pesquisar pessoas e desfazer blindagem patrimonial, muitas vezes o mais simples é o mais eficaz. Nem sempre o mais complexo me traz solução adequada. Repito, às vezes, muitos dados se tornam ilegíveis e eu não consigo fazer conexão, nem de bem, nem de pessoa. Tá? Então, no primeiro momento, eu tenho que refletir sobre o objeto da minha pesquisa. O que eu quero? O que eu estou buscando? Então, não tem receita de bolo. Né? Cada processo é cada executado atua de um jeito, então eu preciso conhecer o meu objeto de pesquisa, o meu processo e, como a gente diz aqui no interior, assuntar qual é a atividade daquele empresário. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais devagar daqui a pouquinho. Primeiro passo é observar, quando eu quero localizar pessoas e bens, quais são as necessidades ordinárias dela. Todo mundo tem necessidade de morar, de viajar, de consumir, de comunicar. E tem que, então, para me localizar a pessoa, talvez buscar, e essa é a forma mais simples e mais eficiente, dados em empresas que prestam esses serviços, que estão relacionados à moradia,
a transporte, a viagem, ao próprio consumo e à comunicação que essa pessoa faz, notadamente comunicação telefônica. E aqui eu dou alguns exemplos, né? Quando eu estou pensando em localizar endereço do devedor, o devedor sumiu, não sei onde ele está. A ferramenta mais usual é o Infojude. O que é o Infojude? O Infojude é a base de dados da Receita Federal. E lá na base de dados, o juiz faz o acesso com a certificação digital dele, esse acesso é só do juiz, e ele pode consultar pelo CPF, pelo CNPJ, qual é, uma das informações essa, qual é o endereço cadastrado na Receita. Qual é o problema? Aquele executado que está a fim de se esconder do judiciário, ou ele conhece isso, ou já foi orientado por alguém que ele não pode manter o endereço dele atualizado na Receita Federal. E acontece. Acontece da pessoa mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de estado, mas não informar para a Receita Federal que mudou. Então, às vezes, você vai lá no Infojude, você já deve ter visto isso, inclusive, em citação, petição inicial. Você apresentou a petição inicial com o endereço que está lá cadastrado na Receita Federal, onde é que você encontrou? Você buscou a ficha cadastral na JuSesp. Vamos imaginar que você está aqui em São Paulo. Se você fez isso, o endereço que está cadastrado lá, via de regra, é o endereço da Receita. E você manda a notificação e a empresa sumiu, não acha, o endereço do responsável também não é o adequado, porque ele não está naquele local mais. Quais alternativas eu tenho? Primeira, vamos imaginar que é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é obrigada a declarar na Receita Federal quem é o seu contador. Se você souber quem é o contador, basta informar no processo. Para quê? Pedir para o juiz oficiar aquele contador para que ele indique onde está o paradeiro daquele executado, porque se essa empresa ainda mantém contabilidade aberta, o contador deve saber qual é o endereço dele. Se você não sabe o endereço do contador, mas tem o nome dele, esse ofício pode ser ao Conselho Regional de Contabilidade para indicar o endereço do contador. Como é que eu sei qual é o contador? Ele é obrigado a informar a Receita Federal quem faz a contabilidade da empresa, tá? Tá, não sei quem é o contador, mas esse executado, ele está ocultando patrimônio, ou ele está se ocultando, e ele continua atuando no processo através de um procurador. Uma outra alternativa é intimar o procurador para juntar nova procuração nos autos com o endereço atualizado do devedor, sob pena de ser impedido de postular em juízo. E aí a gente tem fundamento lá no CPC para excluí-lo do processo como procurador, se ele não atualizar o endereço do executado. Ofício operadora de telefonia. Isso é muito interessante. Essa fonte, bom, qual fonte é aberta? Não sei se vocês sabem, mas a gente consegue hoje, coloca aí no Google, consultar operadora de telefone. Tem vários sites que prestam esse serviço de modo gratuito. Tenta com o seu telefone, procura lá, consultar dados de telefone. Você coloca o seu número e vai dizer qual é a operadora. Se você tem o telefone do executado, você pode colocar lá e vai descobrir qual é a operadora. É a Oi, é a Claro, é a TIM, e pedir para o juiz oficiar a operadora para que ela indique qual é o endereço. Isso vale, gente, tanto para telefone pós-pago quanto para telefone pré-pago, tá? Mesmo quando você tem o pré-pago, você cadastra o seu CPF. Então, você pode localizar qual é o endereço que aquela pessoa, porque a operadora tem o endereço. Se você não sabe qual é a operadora, também não é muito difícil. No Brasil, a gente tem 8 operadoras que detêm 97% do mercado. A Vivo, a Claro, a TIM, a Oi, a Nextel, a Algar, a Sercontel e a MVNOS. Então, se eu mandar ofício para as 8, uma delas vai ter o endereço desse executado, tá? E aí você pode solicitar quais são os telefones e endereços. Por quê? Porque você pode ter um executado que está em qualquer lugar do país. Ele não necessariamente pode estar no seu estado, ele pode estar usando o telefone que ele contratou em outro local. Uma outra opção, que pouca gente faz isso, mas ela é muito útil. O executado, por vezes, ele tenta blindar o patrimônio, mas muita blindagem é caseira, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Consultar as bases municipais de cadastros de imóveis. Em regra, o IPTU vai para o endereço do responsável fiscal. O imóvel não está no nome do João, está no nome da Maria. Maria, em tese, não tem nenhum relacionamento com o João. Só que o João, quando botou o imóvel no nome dela, para não correr risco, ele botou o endereço dele para ser enviado o IPTU. Então, você pode, pelo número do CPF do executado, verificar se tem cadastro dele na Prefeitura Municipal para recebimento do IPTU.
Então, pode ser uma outra alternativa para localizar o devedor. E outras que a gente já usa com muita frequência é oficial operadoras de serviços essenciais, água, energia elétrica, gás, né? Às vezes o devedor ele não está sendo localizado, mas ele mudou para o endereço e botou a conta de água no nome dele, colocou a conta de luz, colocou a conta de gás. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá? Vamos imaginar, isso aqui é muito legal, eu vou parar o compartilhamento, vou copiar aqui, acho que se eu colocar aqui ele vai direto, não vai. Eu vou copiar, vou parar o compartilhamento para mostrar para vocês uma coisa bem legal. Não sei se vocês já vieram isso, acho que eu parei, deixa eu sair daqui. Não sei se vocês já fizeram essa pesquisa. Eu tenho uma empresa que eu sei que ela presta serviços para órgãos públicos, tá? Por exemplo, uma empresa de vigilância e segurança. E eu quero penhorar... deixa eu abrir deixa eu sair daqui, para abrir o Google. Eu quero penhorar dessa empresa uma... Deixa eu compartilhar o Google aqui para vocês verem. Deixa eu voltar, peraí. Isso aqui não era para ter aberto. Ctrl V. Deixa eu voltar aqui no Zoom. Compartilhar a tela. O meu Google. Compartilhar. Eu coloquei aqui, então, o link que eu salvei lá. Vou dar um Enter. Tá? Esse caso aqui, ele vai entrar... Ele tem que entrar... Ele vai entrar no site da Prodesp. Vamos imaginar que essa é uma devedora que eu sei que ela tem prestação de serviços e presta serviço aqui no estado de São Paulo, presta serviço para o órgão público, mas eu não sei onde é que ela está prestando serviço. Aí eu vou fazer uma pesquisa de licitação por fornecedor do serviço. Eu separei aqui um CNPJ de uma empresa que eu sei que presta serviço para o ente público. Coloco o número do CNPJ, vou buscar aqui. Ele me deu todas as informações de licitações em que essa empresa ganhou a licitação. Então, ela tem aqui uma licitação com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela me dá a opção de pesquisar o contrato. Aí eu abro o contrato, vamos ver aqui essa nota de... desculpa, tem o dado do contrato aqui. Dentro desse contrato, status de... Opa, está abrindo um monte de coisa aqui que não era para abrir. Eu acho que está aqui, extrato de contato, nota de empenho. Tem o mais recente, porque eu já pesquisei esse mais cedo, só um minutinho. Aqui, ó. Vou pegar o último aqui. Será que ela ainda tem dinheiro para receber? Ela presta serviço para o Hospital das Clínicas. Olha aqui o contrato dela. Ela ganhou o contrato de licitação, está prestando serviço. A empresa aqui, esse dado é público, porque essa empresa é conhecida, Atento São Paulo, ela tem o contrato em vigência até 30/11/2023. E o contrato dela tem empenhos para receber em várias datas, porque ele está sendo pago aos poucos. Mas como ele vai até dia 30/11/2023, vamos imaginar que essa empresa, o meu empregado, o trabalhador que eu estou defendendo trabalhou para ela, e eu não encontro bem em nome dela. Mas eu sei que ele tem um contrato até essa data com o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. O que você vai fazer? Pedir bloqueio de crédito. Tá? Então, eu consigo, isso aqui é dado aberto, é fonte aberta, está disponível na internet. Então, se está no estado de São Paulo, a gente pode pesquisar. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Porque eu posso fazer essa pesquisa em qualquer dado de site que trate de transparência. Hoje, por força legal, todos os órgãos públicos têm que manter dentro do seu site dados que indiquem informações de transparência a respeito de quem presta serviço público para esse órgão. Tá? Então, eu consigo, isso é muito, muito simples. Eu não preciso, e às vezes fica aqui, né, a dica, eu não preciso nem esperar a execução. Na própria petição inicial, se de repente você observou que aquele trabalhador foi mandado embora, não recebeu nada, e é uma empresa terceirizada que continua prestando serviço, até na petição inicial já pode pedir o bloqueio de valores das verbas rescisórias. Ah, não foi, está lá na execução. Então, guardem isso. Se você tem uma pessoa jurídica que presta serviço para o órgão público, você não precisa fazer pesquisa longa. Encontra portal de transparência. Ah, qual portal? Existe um portal nacional, mas ele é um pouquinho mais difícil de pesquisar, ainda que você tenha que correr os portais de transparência dos estados, tá?
O juiz pode oficiar para conseguir esse dado? Pode, mas você pode se antecipar e já trazer a informação do contrato de licitação que você localizou no portal de transparência do órgão público, tá? Então, fica aqui uma dica simples, indolor e rápida. O Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, consegue ter essa informação de todas as empresas no Brasil inteiro, mas esse aqui só mediante ofício judicial, essa fonte não é aberta. E aqui eu trago mais um dado, né? O Banco do Brasil concentra 95% dos pagamentos feitos à administração pública. Então, isso significa que, muito possivelmente, essa empresa terceirizada tem conta no Banco do Brasil, ou direta ou indiretamente através de blindagem. Depois a gente volta nisso lá na frente, tá? Outra informação, eu quero localizar uma empresa. Qual é outro caminho que eu posso usar? Hoje, dentro do Brasil, toda empresa tem que emitir nota fiscal. E a gente tem hoje o Sistema Público de Escrituração Fiscal, que é o SPID. A gente vai falar dele, que está relacionado ao e-financeira daqui a pouquinho. Então, todas as notas fiscais são informadas à Receita Federal, municipais, estaduais e empresas que atuam em âmbito nacional. Todas elas têm que fazer a emissão de nota. Então, eu posso oficiar, ou o juiz pode encontrar dentro do SPID, ou você pode pedir ofício para que informe quais foram notas fiscais emitidas para aquele CNPJ, para aquele CPF. Você pode descobrir onde a empresa está, inclusive o que comprou. É uma outra opção. Para o comércio exterior, é uma empresa grande, é uma empresa que eu não estou encontrando patrimônio, mas eu sei que ela comercializa bens para o exterior. Nesse caso, os rastros estão lá no Siscomex. A gente tem esse sistema mantido pela Receita Federal que concentra todas as operações financeiras relacionadas ao sistema de câmbio e também todas as remessas de bens comercializados, vamos dizer assim, para o exterior. Então, eu posso saber se essa empresa trabalha com comércio exterior, o que ela emitiu de nota fiscal com venda para fora do Brasil. Eu tenho, por exemplo, interior do estado de São Paulo tem muita área rural. Eu tenho um produtor rural que eu não localizo nada dele. Hoje, desde 2019, todos os produtores rurais têm essa inscrição feita lá na Receita Federal, substituiu o SEI. Hoje é Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física, o CAEPF. Todo produtor rural tem que ter o CAEPF. Além de eu poder encontrar dados deles no CAEPF, tem aqui uma indicação muito legal, cooperativas de grãos. É muito comum o produtor rural deixar a sua colheita numa cooperativa para fazer a venda posterior quando ganhar melhor valor no mercado ou até para comercializar para fora do Brasil. Então, é fácil eu encontrar, relativamente fácil eu encontrar endereço ou patrimônio de produtor rural dentro de cooperativas. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem a Cocapé, Cooperativa dos Produtores de Café. E dentro do nosso estado, a gente tem para cada região cooperativas específicas. Então, é importante você saber quais você tem aí, porque é uma forma. E aqui eu repito, aqui você consegue fazer a mesma intersecção de localizar o produtor rural, mas também de localizar patrimônio desse produtor rural. Tá? Isso vale para rebanho, isso vale para produção de grãos. Hoje, a gente olha esse panorama e uma constatação a gente tem que já trazer aqui. O Brasil tem um mercado muito regulado. Então, às vezes, o pulo do gato está descobrir qual é o órgão que coordena aquela atividade. Quando eu estou pensando em grande blindagem patrimonial, numa grande empresa, é impossível essa empresa trabalhar debaixo dos panos. Tá? É impossível. O pequeno, o seu Zé da mercearia, o cara que tem um negócio pequeno, pode até trabalhar à margem da legislação. Mas as grandes empresas que precisam comercializar em mercado interno ou externo, ou os grandes produtores rurais, não tem como fugir desses sistemas de controle. Então, o que às vezes acontece é que a pessoa não sabe qual é o caminho para localizar. Então, aqui a gente já dá algumas indicações de como eu posso localizar, tá? Aqui eu faço uma brincadeira com vocês, né? A gente pode fazer a diversão executória ao modo do CSI. O que é essa diversão executória ao modo do CSI? Lembra que eu disse? Simples, mais eficiente? A gente tem um importantíssimo papel das fontes abertas, as OSINT, né? As Open Source Intelligence. O que quer dizer essas fontes abertas? São lá as redes sociais,
o Instagram, LinkedIn, Facebook. Eu sou mais antiga, tá? Vocês que são mais novos, com certeza conhecem muito mais redes sociais que eu. Eu sou da época do Facebook, minha filha fala, né? Mãe, só gente velha que tem Facebook, gente novo não tem mais, não. Eu ainda tenho o meu. E uso, inclusive, para essa finalidade que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, muitas vezes, se o advogado parar um pouquinho lá no escritório, ele consegue uma informação rápida, simples e eficiente pelas redes sociais. Ah, mas eu posso ficar olhando a rede social? Você não está invadindo nada. Isso é uma evasão de privacidade, porque a própria pessoa disponibilizou lá nas suas redes sociais os seus dados, as suas informações. Então, não tem problema nenhum de eu ir lá stalkear a rede da pessoa. E eu vou dar 2 exemplos de situações que nós resolvemos aqui só usando rede social. Eu brinco aqui, né? Tem o Eureka aqui, né? Esses sócios evadem seus dados pessoais. E por que eles evadem os dados sociais? Porque isso é próprio do ser humano, né? O ser humano gosta de ostentar. E dentro da ostentação, ele muitas vezes indica ou dá pistas de onde está o patrimônio dele. Essa pesquisa é muito simples, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro deles, né? A gente teve um caso aqui que havia uma sucessão de fato que a gente descobriu através de uma mídia que estava no YouTube, de uma TV local. Vocês devem ter em São Bernardo do Campo, né? A gente fala que são tem aquela revista Caras, né? Que vai o povo famoso e tal. Mas a gente tem as caras do interior ou as pequenas redes locais que têm a finalidade de divulgar a society daquela cidade. E é muito comum esse povo fazer pequenos vídeos para fazer divulgação para a alta sociedade daquela localidade. Foi esse o nosso caso aqui. Era uma rede de informação social simplesinha aqui no município, que postou um vídeo no YouTube no qual havia no meu processo uma indicação, olha, essa empresa ela é do seu fulano, só que o seu fulano não pôs o nome dele, e a empresa em si não tinha patrimônio, bem como a sócia proprietária do contrato social também não tinha nada. Mas o trabalhador veio e falou, não, mas essa empresa é do seu Zé que é dono dessa empresa. E o que a gente fez? Pôs lá no Google, simplesinho, o nome da pessoa que ela indicava que era o sucessor e o nome fantasia da empresa. Pá, batata. Apareceu lá o vídeo no YouTube da inauguração daquela loja em que aquela pessoa dita como proprietária declarou em alto e bom som para o repórter que a entrevistava que ela estava dando um salto naquele momento porque ela estava abrindo na nossa cidade uma nova loja numa outra concepção, assumindo o empreendimento X. Acabou. Esse vídeo veio para os autos, ele foi responsabilizado pela execução por ser sócio de fato, a partir da declaração que ele deu nessa mídia. Um outro exemplo, esse era uma empresa de São Paulo, em que havia alegação de sociedade de fato. Aqui no primeiro caso foi uma sucessão de fato, tá? Ele comprou a empresa e assumiu a empresa. No segundo caso, era uma empresa que tinha sócio proprietário, que também não tinha patrimônio nenhum, mas tinha indicação de um sócio de fato dessa empresa. Fiz a mesma coisa, o nome do sócio no Google, mais o nome fantasia da empresa. Ele tinha até propaganda no programa Alerta Geral. Não sei se vocês já viram esse programa, né? Até porque eu achei as mídias no YouTube. Então, ele ia para os programas, ele dizia que era dono da empresa, nós encontramos o site da empresa, na verdade, a empresa tinha outro nome, não era o nome que estava... O nome fantasia não era o nome que a gente tinha no processo só tinha o nome da junta comercial. O nome fantasia ia para as mídias sociais para tentar diferenciar, né, a empresa real daquele nome fantasia, ele só aparecia no vídeo, mas era fácil fazer a identificação. E ele dizia com todas as letras, eu sou o proprietário, eu mudei a minha vida, ele incentivava pessoas a comprarem o produto dele, contando a história pessoal dele, ele narrava a história inteirinha de como ele construiu patrimônio a partir daquela empresa. Então, essa diversão executória ao modo do CSI, ela é divertida mesmo, tá? Embora ela dê um pouquinho de trabalho. Então, se vocês estão com uma execução encrencada aí, pega a sexta-feira à noite, pega o sábado à noite, que vocês não têm nada para fazer, e vai brincar na internet para tentar localizar nas mídias sociais rastros desses executados.
Repito, gente, a maioria da nossa blindagem é caseira, tá? Ele tenta fazer uma coisa no processo, mas ele não se contém na vida privada. E como ele não se contém na vida privada, não fica difícil para a gente, com uma pesquisa minimamente estruturada, descobrir quem é o verdadeiro proprietário ou se existem ligações entre empresas, tá? E aqui a gente já chega na blindagem patrimonial, que eu disse que é a maior parte da nossa conversa de hoje. Eu tenho duas hipóteses. A primeira delas é daquele executado que não tem conhecimento de engenharia financeira para ocultar o patrimônio dele. Ele mal tem uma informação do Google ou alguém que deu uma orientação ao pé da orelha. Normalmente, a pessoa ela não quer que o patrimônio dela seja atingido por uma dívida, mas ela também não confia em muita gente. Então, via de regra, o patrimônio está no nome dos filhos, no nome da esposa, ou no nome do marido, no nome de parentes ou no nome de amigos muito próximos. Dificilmente ele vai colocar fora desse círculo. Ele não confia. Então, é mais simples da gente descobrir onde o patrimônio está. Essa engenharia caseira, normalmente a gente desconstrói através de pesquisas, ainda que pesquisas avançadas, mas com poucas etapas de pesquisa, fica mais fácil. E a análise singela do cruzamento de informações consegue permitir que a gente localize qual foi a estratégia que ele usou. Por exemplo, simulação de compra e venda é muito simples. Eu comprei o patrimônio. Tá, primeira coisa, eu quero dados financeiros de contas bancárias que comprovem que o dinheiro saiu da sua conta. Aí já começa. Não, mas não saiu da minha conta, porque foi para pagar uma outra dívida, porque foi por terceira pessoa, porque esse dinheiro estava debaixo do meu colchão. Tá, você já consegue perceber que o negócio é meio fraudulento. Ou ele cria pessoas jurídicas em nome de laranjas ou acerolas, né? Qual é a diferença? O laranja é uma coisa pequena. Agora, quando o patrimônio é grande, a gente fala que é acerola porque ele vale por 10 laranjas, né? Então, eu posso encontrar esses laranjas ou acerolas que, às vezes, são empregados daquela pessoa jurídica, que são alçados à qualidade de sócios proprietários, mas quando você vai observar, por exemplo, você vai fazer pesquisa no CAGED ou na RAIS, aquele cara era empregado daquela pessoa jurídica. Não que sempre que ele seja empregado dá para entender que é fraude, mas na maioria das vezes isso acontece. No entanto, a gente vai ver uma forma de descobrir isso, ainda que ele coloque em nome de terceiros, ele continua administrando a empresa. Repito, né? É o cara que quer blindar o seu patrimônio, mas não quer perder a administração dele. Ele não confia nas pessoas nas quais ele colocou falsamente o nome da propriedade. Ele quer manter o controle dela. E eu tenho a outra hipótese, que é a mais complicada, quando a pessoa tem conhecimento de engenharia financeira para ocultar o seu patrimônio. Aí, por vezes, ela vai usar soluções mais robustas, e a gente precisa avançar para pesquisas mais complexas ou bancos de dados de maior complexidade. Mas guardem, avançar para pesquisas mais complexas não significa sair dando tiro para todo lado. Eu preciso ter um planejamento de controle. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse planejamento. Um planejamento de pesquisa. Sem fazer o planejamento de pesquisa, não adianta sair dando tiro para todo lado, porque se você não tiver como casar as informações, você não chega a lugar nenhum. E um exemplo aqui seria a criação de offshore para bens adquiridos por pessoa física. O que às vezes a pessoa faz? Ela adquire o patrimônio, mas cria uma empresa. Offshore seria a Leimar, uma empresa fora do país. A gente ouviu muito falar em offshore agora esses dias, né? Por causa daquela operação aí deflagrada que foi alvo, né? De investigação e foi para a mídia. O que é isso? Né? Eu crio uma empresa fora do país, mando dinheiro para lá. A lei exige que a offshore seja declarada para a Receita Federal, né? A gente viu que esse foi um dos problemas que aconteceram lá. Ele pode mandar sem declarar? Até pode, mas não é difícil você seguir o dinheiro e chegar até ela, né? Essa é uma análise que a Receita Federal sempre faz quando vai fazer pesquisa. A gente segue o dinheiro, não segue a pessoa, e seguindo o dinheiro você consegue descobrir onde ele foi parar, inclusive no caso de blindagem patrimonial. Ou ele usa outras pessoas para ocultar o seu patrimônio, sem laços parentais. Quando não tem laço parental, é diferente dessa caseira aqui, porque aqui a gente já começa a ficar
com a lanterninha acesa, né? Está no nome da esposa, do marido, do parente ou do amigo. E o amigo, como é que eu sei? Volto lá no meu CSI, eu vou lá nas redes sociais, vou lá no Facebook, vou lá no Instagram, vejo quem são amigos, ainda que amigos de rede social daquele devedor. Quando você não consegue localizar, fica um pouco mais difícil para desconstituir, mas não que seja impossível, tá bom? Daqui a pouco a gente chega lá. E como é que eu vou fazer pesquisa? Aí eu começo para a gente pensar como que eu vou fazer isso lá no escritório. Eu fiz uma pequena adaptação, porque no âmbito interno do judiciário, a gente orienta tanto os servidores quanto os juízes a fazer um plano inicial. E eu ouso acreditar que para o advogado vale a mesma regra, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho um processo, não é igual, tá? Fazer pesquisa não tem receita de bolo, não é seguir passo a passo, não tem passo a passo, porque cada empresa trabalha de um jeito, cada executado trabalha de um jeito. Eu tenho que estudar o processo, levantar a situação daquele devedor e tentar criar um plano de pesquisa para aquele processo. Então, eu vou falar com vocês o que eu falo com o público interno. Criem um plano de pesquisa para cada execução, para cada processo ou para cada grupo de processo que tem os mesmos devedores. Vocês devem saber que o Judiciário já criou grupos de inteligência internos. Cada estado dá um nome, cada TRT dá um nome, mas a ideia é a mesma, criar núcleos de inteligência em execução dentro do Judiciário. Aqui eu faço um parênteses. A advocacia, principalmente quem já advoga há um tempo, percebeu a diferença pré-reforma trabalhista e pós-reforma trabalhista. Antes da 13.467, a execução corria de ofício. Lembra? Depois da 13.467, a execução não corre de ofício mais. Então, o que a gente percebe na prática? Antes da 13.467, os juízes vinham com todos os juízes, basicamente todos os juízes, trabalhavam no mesmo modelo. O exequente pedia a execução e o juiz ali, o juiz criava, a secretaria criava o plano de execução e, de ofício, ele ia fazendo as pesquisas, uma, outra, até tentar localizar patrimônio. Hoje, depois da 13.467, tem muito colega seguindo ipsis literis o que está na lei. Então, ele fica esperando o exequente pedir a pesquisa, pedir a penhora, e isso complica um pouco. Então, mais um motivo para a gente fazer, para nós criarmos lá nos escritórios, para vocês criarem, os planos de pesquisa para execução. Então, primeiro, estudar o processo. E vou dizer isso, doutora Cristiane, lembrando da época que eu era advogada, né? Sou juíza há 25 anos, mas antes de ser juíza, eu era advogada. E o que a gente percebe é que, às vezes, como a execução assusta um pouco, as pessoas não querem estudar. Às vezes a gente faz audiência, como é que está, doutor? Qual é o valor da dívida? Às vezes o advogado chega, nem fez a atualização da dívida. Isso é muito complicado, né? Você, para trabalhar em execução, tem que se especializar. E execução, gente, é uma delícia. Direito processual é maravilhoso. Eu amo trabalhar com execução, porque tem como resolver, mas eu preciso entender. Então, o primeiro passo é estudar o processo. E como é que a gente estuda o processo? Por exemplo, vamos imaginar que você tem aí uma empresa que você está executando, que ela tem um e-commerce. E hoje, com a pandemia, todo mundo criou e-commerce. Essa empresa divulga lá no site dela que ela recebe a venda dela através do Visa, do L e do American Express. Então, eu posso comprar e pagar com cartão. Bom, então, isso significa que, embora a gente tenha feito pesquisa patrimonial e não achou nada, essa empresa agora está atuando no e-commerce, então ela tem que receber. Como é que eu vou fazer? Eu posso, primeiro, solicitar a expedição de ofício à Receita Federal para vir aos autos o DECRED. O que é o DECRED? O DECRED é a declaração de crédito que a Receita Federal emite uma relação e ela tem lá a possibilidade de me informar para aquele CNPJ todas as operações que ele fez com o cartão de crédito. O DECRED lojista me diz o que o lojista recebeu, por quais operadoras de cartão de crédito. Mas eu não preciso saber, não me interessa saber, desculpa, se ela usa Elo, Visa ou American Express, porque ela é só a dona do plástico. Eu preciso descobrir qual é a operadora de pagamento, que é a empresa de tecnologia que intermedia a operação. E aí a gente tem a Cielo, a Samap, todas aquelas outras que a gente conhece por aí. É essa empresa que vai ter que disponibilizar o dinheiro no processo. Mas eu tenho mais um detalhe. Se você sabe que já foi feita a pesquisa
lá, a pesquisa do Bacen Jude, antigo Bacen Jude, agora Cisbajude, e não localizou nada em conta corrente, é muito possível que essa empresa tenha feito contrato com a agenciadora de pagamento em nome de outra pessoa. Então, eu preciso identificar, além de qual é a operadora, também, agenciadora de pagamento, né? Também, em nome de quem a operação é feita. Vocês usam o cartão de crédito. E, às vezes, você já deve ter percebido, eu vou na empresa Flores S.A., e quando pago com o cartão de crédito, cai na minha fatura lá, Prego S.A. Opa, peraí, mas eu comprei da empresa Flores, por que aqui a notinha saiu no nome da Prego? Ora, porque é uma outra empresa que está fazendo o recebimento. Não há casamento entre essa informação. Eu, lojista, posso contratar a agenciadora de pagamento no nome de quem eu quiser, não necessariamente no meu nome ou no nome da minha pessoa jurídica. Uma forma da gente fazer isso é muito comum, é você fazer uma pequena compra, né, no site, ou, sei lá, no comércio, não precisa ser site, pode ser qualquer local que trabalhe, ou simular uma compra para saber quem é que está recebendo o dinheiro. E aí você fecha a equação, né? Você vai, por exemplo, a empresa de e-commerce, meu jeito mais simples de tentar localizar dinheiro, saber quem é que está operando o cartão de crédito, qual é a agenciadora e em nome de quem está caindo o dinheiro. Às vezes, eu nem preciso pedir para o juiz o ofício, porque se eu vou lá, faço uma compra, eu já tenho todas essas informações. Eu sei qual é a operadora, qual é a agenciadora e na conta de quem que está caindo aquele dinheiro. Aí eu posso informar para o juiz no processo e pedir para ele fazer um cisbajude direto daquele CNPJ ou daquele CPF. Tá? Então, essa é uma forma simples de você resolver uma situação que, por exemplo, é uma empresa ativa, que comercializa pela internet, mas que não deixou rastro lá no Cisbajude, ela está atuando em nome de terceiros. Tá? Uma outra questão que pode me ajudar a fazer a pesquisa, eu tenho que descobrir qual é o modo pelo qual aquele devedor atua no mercado. E isso faz toda a diferença na hora de você traçar seu plano. Eu vou dar exemplo aqui. Uma transportadora, ela tem veículos, ou em nome próprio, ou que estão em leasing. É uma construtora, ela certamente vai possuir imóveis. É um e-commerce com vasta relação com operação de cartão de crédito. Então, o exemplo que eu dei agora há pouco. É uma prestadora de serviços. Essa prestadora de serviços, se está na ativa, certamente vai ter crédito nos tomadores. Esses tomadores podem ser empresas privadas ou públicas. Lembra a pesquisa que eu mostrei para vocês agora há pouco? Você pode descobrir se ela ganhou licitação, para quem que ela está prestando serviço e pode, inclusive, localizar a vigência do contrato. Se é uma empresa que exporta minério, por exemplo, ela tem operações no Siscomex, que é aquele que eu expliquei para vocês, que faz todo o controle do sistema de comércio exterior. Se é um produtor rural, ele vai ter relacionamento com cooperativas de produtores, por exemplo, para a guarda da colheita, a cooperativa de grãos. Tá? Então, como é que eu faço a minha pesquisa? Depende. Como é que esse meu executado atua? Que ramo ele atua? O que ele pode ter? Primeiro, o que ele pode ter de patrimônio próprio? O produtor rural vai ter a sua colheita, a transportadora vai ter o veículo e por aí vai. Então, isso já começa a me dar o primeiro passo para que eu, quando observo que a conta bancária não deu resultado, possa seguir. Ah, transportadora, mas não tem nem um carro em nome dela. Opa, alguma coisa tem. Como é que uma transportadora não tem veículo? Então, aí eu posso localizar a blindagem de veículo em nome de terceiros. Como é que eu posso fazer isso? Pode ser que alguém já tenha pensado nisso por aí. Essa transportadora, ela anda em rodovia. Rodovia tem sem parar. O sem parar certamente vai estar no nome da empresa. Então, oficiar as empresas de sem parar para saber se aquele CNPJ ou aquele CPF está cadastrado para receber contas de sem parar, contas de pedágio. Porque o veículo pode estar no nome dela, mas o sem parar ela pode cadastrar no nome que ela quiser. Então, ela pode cadastrar o sem parar no nome da empresa. Então, é uma possibilidade da gente também tentar encontrar onde é que está o patrimônio. E no sem parar ela cadastra as placas. Pelas placas eu posso saber se ela paga o sem parar daquela placa, muito provavelmente ela é dona daquele veículo. Tá? Bom, sistema de pesquisas em geral, eu dou um aperitivo aqui, tem um monte, né? Monte. E aqui eu trago tanto fontes abertas quanto fontes fechadas. Então, guardem, meu plano de pesquisa pode começar pelas fontes abertas. E dali eu já posso ir pegando o fio da meada para auxiliar o juiz a trabalhar com as fontes fechadas e mais complicadas. Trocando em miúdos o que a gente falou até agora.
O advogado tem que ser diligente, tem que pesquisar o que for possível para dirigir a solicitação ao juiz com embasamento fático, para auxiliar o juiz, principalmente agora que a execução não corre mais de ofício. Você já tem que ir com o caminho meio preparado para poder justificar o pedido. Porque se você faz uma petição, quero todos os convênios possíveis e imagináveis, o juiz vai indeferir. Então, ele vai deferir quando ele vê que tem possibilidade de sucesso. E essa possibilidade de sucesso, você já tem que desenhar a partir da pesquisa prévia. Sugestão que eu dou, desenhe um plano de execução com os dados disponíveis. Claro, gente, esse plano de execução ele não é fechado, ele vai sendo revisado e readequado sempre que for necessário. Porque, às vezes, você tem uma suspeita e aquela suspeita não se concretiza. Aquela pessoa que você achou que era amigo, que estava blindando em nome dele, pode descobrir lá na frente que não era. Paciência, eu recomeço de novo. Então, esse plano ele é dinâmico, tá? Aqui tem essencial uso a cooperação prevista no artigo 6º. Tanto a cooperação do advogado com o cliente dele, porque o cliente dele quer receber, e o advogado também. Caso contrário, se essa cooperação... E a cooperação com o judiciário, óbvio, né? Levar para o judiciário as informações necessárias. Se você não faz isso, seu cliente fica aí, ó, à espera de um milagre. Porque milagres, bom, acredito que eles acontecem, mas na execução eles não vão acontecer se vocês não fizerem o que tem que ser feito lá, o passo a passo. E chegamos, então, nas ferramentas. Eu vou trabalhar com vocês, a doutora Cristiane me mandou uma seleção. Bom, eu tentei trazer quase todas, até porque algumas estão dentro de outras. Aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Claro que esse curso, ele poderia ser feito em meses. Eu não vou ter condição de simular, até porque muitas dessas informações são sigilosas. Então, eu vou tentar trazer o passo a passo, porque, assim, vocês não vão fazer a pesquisa diretamente. Vocês têm que saber o que essa pesquisa possibilita para poder pedir para o juiz fazer. Então, não adianta eu mostrar para vocês como é que a pesquisa é feita. O que eu vou fazer é dar informações o mais detalhadas possíveis dessas ferramentas. O CCS, o DIP, o DPJ, que a gente vai ver que mudou agora, é a escrituração fiscal, o E-Financeira, que é o SPID, o DOI, o dossiê, o RIF, que é o do COAF, o InfoSeg, o Cisbajude e o SIMBA. Tá? Então, vamos começar com o CCS. O que é o CCS? O CCS é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Todo mundo, todas as instituições financeiras devem informar os dados de todo mundo que tem conta ou aplicação financeira ou qualquer tipo de fundo de investimento, seguro, tudo que for para a Receita Federal. Então, quando a gente vai pesquisar, o juiz entra na base do InfoJude, que é a base da Receita Federal, e lá ele tem acesso ao cadastro do CCF. Tá? Esse cadastro foi criado em 1998 em razão da Lei de Proteção e Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, né? Para você saber o caminho que o dinheiro andou. Então, eu consigo. Claro que a gente vai ver que casar informações, eu preciso de outras ferramentas, mas o CCS me dá duas opções fantásticas que eu posso aqui já desblindar o patrimônio. A gente sempre faz esse detalhe. O CCS me possibilita pesquisar pelo CPF, pelo CPJ ou pelo número da conta. Porque, às vezes, você tem o número da conta, mas não sabe a quem ela pertence. Um exemplo, o trabalhador recebeu um depósito através de uma determinada conta, mas ele não sabe quem é o titular daquela conta e ele suspeita que o dinheiro da empresa está sendo blindado, escondido naquela conta. Então, se ele informar para o juiz a conta, o juiz pode fazer também a pesquisa para saber a quem ela pertence. O CCS me dá duas informações. A primeira, o relacionamento com o banco. Quais contas ou aplicações a pessoa física ou jurídica possui com o banco? Fechado. Mas ele me dá uma outra informação importantíssima, que é o que a gente chama de detalhamento. O detalhamento, a gente vai... Bom, o CCS está casado com o Cisbajude, tá? As ferramentas estão juntas. Quando eu acesso... perdão, eu falei InfoJude, não é InfoJude, me desculpa, corrija, é o Cisbajude, que é o antigo Bacenjude. Perdão. Quando eu acesso o Cisbajude, o antigo Bacenjude, eu consigo ter acesso ao CCS, porque ele está vinculado ao Banco Central, não à Receita Federal, tá? Está vinculado ao Banco Central. Então, quando você acessa lá o Cisbajude e entra no CCS, ele me dá o detalhamento. O que é esse detalhamento? Ele mostra para mim quem é o responsável pelo relacionamento com o banco. Uai, mas não é a mesma pessoa que é o dono da conta? Não. Você pode ter uma conta corrente e cadastrar no banco uma outra pessoa para administrar essa conta. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pode ser um procurador ou pode ser outras empresas utilizadas, né, que podem usar daquela conta para movimentação de ativo financeiro.
Então, essa é uma ferramenta importante para desblindar o patrimônio, quando o juiz chega a essa informação. Guardem, esse detalhamento não existia no antigo Bacen-Jude, tá? E agora que mudou para o Cisbajude é que a gente consegue fazer essa pesquisa. Então, eu primeiro descubro de quem é a conta e depois eu descubro quais são os relacionamentos que aquela conta tem. Quem administra aquela conta? Quem movimenta aquela conta? E, normalmente, quem movimenta a conta é onde o devedor está querendo esconder o seu patrimônio. Tá? Então, o detalhamento é importante por isso. Acho que eu não pulei nenhum aqui. É isso mesmo. Depois eu vou voltar no detalhamento quando eu for falar do Cisbajude para casar a informação. Tá? Vocês vão falar assim, pô, mas isso é tão antigo, né? Declaração de imposto de renda, isso ainda funciona para alguma coisa? Funciona, tá? A declaração de imposto de renda pessoa física ou declaração de imposto de renda pessoa jurídica é importante. Claro que alguns devedores sequer fazem a declaração, mas quando ela é feita, e a gente sempre começa por ela pode me dar informações, por exemplo, de ativo imobilizado. O que aquela pessoa jurídica tem que declarou lá? Imóveis, terrenos, construções. Chama atenção sempre retirada. Que retirada foi feita? Quais lucros e dividendos foram pagas e para quem foram pagas? Isso pode indicar a participação societária, tanto de sócios, pessoa física, quanto remessa para pessoa jurídica. Então, eu posso encontrar aí situações que trazem indício de blindagem com o uso de terceiras empresas. A partir de 2015, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica mudou de nome. Ela chama escrituração contábil digital. Então, essa escrituração contábil financeira digital substituiu a DIRPF. Por que isso é importante? Porque até 2015 eu consigo a DIRPF, depois eu consigo a ECF, mas elas trazem as mesmas informações, só mudou de nome, tá? Que traz dados, inclusive, de contador, de recebimentos futuros, de clientes. Lembra a história da gente tentar descobrir crédito? Então, quando eu tenho uma DIRPF bem preenchida, que a pessoa colocou quem são os clientes dela, de quem ela recebeu o dinheiro, então, de quem ela recebeu o dinheiro, pode me ajudar a buscar a penhora de crédito, pessoas com quem ela mantém relacionamento, tá? No caso da pessoa física, é importante a gente apreciar lá qual é a ocupação principal daquela pessoa física, de onde vem a renda dela. Se tem lucros e dividendos, porque pode indicar que ela está recebendo dinheiro de outra empresa. Então, eu posso ter uma participação societária oculta e partir para desconsideração inversa da pessoa jurídica, né? Buscar aquela empresa na qual ela é sócia para penhorar a cota parte dela naquela outra empresa, quando a situação pode até não ser mais grave de ocultação pura patrimonial. Imóveis com contrato de gaveta, eu já vi isso em declaração de imposto de renda. Ele tem um contrato que não está registrado, não tem nota, não tem escritura daquele imóvel, não foi para o cartório de nota, e também não tem o registro, óbvio, né? Mas ele pode declarar que comprou uma gleba de terras, que comprou um imóvel, mas que não passou a escritura. Mas isso aí é penhorável? É sim. Tá? O juízo pode, inclusive, a gente já fez isso aqui, mandar lavrar a escritura para poder fazer o registro em cartório. Tá? É possível. E alienação fiduciária, pode ter informação de alienação fiduciária ali, mas bem que está alienado fiduciariamente é impenhorável, mais ou menos. Dependendo do quanto a pessoa pagou, você pode penhorar o crédito que ela tem nesse contrato de alienação fiduciária, porque se ela desfizer o contrato, ela tem um crédito para receber. Então, a gente pode fazer a penhora observando o eventual crédito se ela parar de pagar, tá? Depois a gente tem o SPID, que é um módulo novo, que é o e-financeira. O que o e-financeira faz? Ele é muito interessante. O e-financeira, ele é também uma possibilidade de pesquisa vinculada à Receita Federal. Todo mundo que estrutura, comercializa planos de previdência complementar tem que declarar para a Receita Federal através do e-financeira do SPID. Também quem institui e administra fundos de aposentadoria programada individual. E também quem tenha como atividade principal ou acessória captação, intermediação, aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluindo operações de consórcio em moeda nacional estrangeira ou custódia que esteja em nome de terceiros. E também as sociedades que trabalhem com seguro de pessoa. Tá? Então, eu posso aqui localizar o que aquela pessoa jurídica ou física tem, por exemplo, de plano de VGBL ou PGBL. Plano de VGBL, PGBL é penhorável? Perfeitamente penhorável. Tá? Mas isso é mais ou menos um seguro, é um fundo de investimento, seguro pessoal, aposentadoria programada individual, é crédito.
tá? E como crédito é perfeitamente penhorável. Então, quando a gente vai para o e-financeiro, a gente consegue saber se a pessoa tem esses planos de previdência programada. E se tem, esse bem é penhorável. Isso pode ser uma forma de tentar blindar patrimônio. Além do que, a análise do e-financeira me permite saber quais valores entraram e saíram da conta bancária. Então, eu posso saber, por exemplo, quando a parte fala, eu comprei um imóvel fulano de tal, e aí eu sou um terceiro. Vamos pedir o e-financeira dele, vamos ver se essa pessoa realmente tirou dinheiro da conta dela. Ou o executado que fala que vendeu o imóvel. Então, eu preciso saber a data que ele vendeu e vou lá no e-financeiro para ver se entrou dinheiro na conta dele. Então, a falta de comprovação, de lastro, de transação financeira para comprovar a compra ou a venda é um importante indício de fraude e de tentativa de blindagem patrimonial. Tá? Tem o DOI. O que é o DOI? É a Declaração de Operações Imobiliárias. O DOI foi criado pela Lei 10.426 de 2002. O que o DOI faz? Ele obriga o cartório de notas a informar para a Receita Federal toda e qualquer transação. Tá? Então, toda operação imobiliária que tenha sido anotada, averbada ou lavrada no cartório de notas e todas aquelas que foram matriculadas ou registradas nos cartórios de registro têm que ser informadas para a Receita Federal. E quando ele informa, ele tem que colocar lá na escritura, informada para o DOI. Quando ele registrou, informada para o DOI. Tá? Então, o que isso é interessante? Porque há um tempo atrás, antes dessa lei, o que a gente tinha? Se o imóvel não tivesse sido levado a registro, eu não conseguia pegar. Eu tinha, e um detalhe, né? Vocês sabem que a nota, a escritura, pode ser feita em qualquer lugar do Brasil. O registro é feito no local onde o imóvel se encontra. Então, olha o tamanho da encrenca. Eu sei que ele comprou um imóvel para esconder o patrimônio dele, e ele não registrou para ninguém ficar sabendo. Putz, você já imaginou oficiar todos os cartórios de notas do Brasil inteiro para saber onde é que foi feita a escritura? Hoje esse problema não existe mais, porque quando eu pesquiso o DOI, e o DOI eu pesquiso dentro do Infojude, eu entro lá na base de dados da Receita Federal, com o nome do CPF ou do CNPJ, e consigo levantar todas as escrituras ou imóveis registrados em nome do devedor. Essa base de dados, ela contempla dados desde 1980, tá? Então ela é muito ampla. Quer dizer, dificilmente você vai ter alguém que tenha blindado patrimônio antes de 1980, né? Se for um processo antiguíssimo, mas normalmente os processos são mais antigos, porque esses aí você já desistiu, já não quer receber mais, mas os mais novos a gente consegue essa informação. E é importante também, de novo, essa ferramenta também possibilita fazer aquela verificação lá de saída e entrada. Lembra? Se você pega aqui, foi lavrada a escritura na data X, você pegou lá o e-financeiro, o SPID, não tem saída de dinheiro, você já presume a fraude. Então, com duas formas de pesquisa casadas, você consegue desblindar. Então, não precisa, como eu disse no início, aquele monte de ferramenta. Você tem que trabalhar com inteligência. Eu sei que ele comprou, eu sei que ele desfez, então vai lá no DOI. O DOI vai trazer informação. Trouxe a informação? Pede o e-financeiro para ver se saiu o dinheiro. Se não saiu, você sabe que aquilo foi uma fraude. Tá? Então, toda escritura, mesmo promessa de venda, tem que constar com essa obrigação de informar para a Receita Federal. Tá? Tem um outro documento muito interessante, que é o dossiê integrado, que é uma ferramenta recente, né, mais ou menos recente. Ele é capitaneado pela Receita Federal. O dossiê integrado a gente não faz por convênio. O juiz tem que oficiar a Receita Federal e pedir o dossiê. Não tem como eu entrar no sistema e buscar o dossiê, tá? Ele tem mais de 40 bases de dados, e o juiz pede informações sobre o quê? Primeiro, ele pode pedir informações, eu vou dar alguns exemplos que não dá para falar de todas, né? A DIMOF. O que é a DIMOF? É a Declaração de Movimentações Financeiras. Tá? A partir de 2016, está lá no e-financeira, que a gente viu agora há pouco, que é o SPID. Antes de 2016, não estava. Então, eu preciso, se eu quiser saber de movimentação financeira antes dessa data, eu peço a DIMOF. O que ela traz? Tudo que aquela pessoa física ou jurídica movimentou num determinado período. Eu posso fechar o período que eu quero. Então, eu consigo saber para onde foi o dinheiro, qual foi o caminho que ele utilizou, mas guardem bem. Lembra que eu falei das fontes abertas? O dinheiro foi para 500 mil contas. O que me interessa saber? Quais são os laços que essa pessoa tem? Qual é a minha suspeita? Quem que ele usou para blindar patrimônio?
Foi o amigo fulano de tal, foi a esposa, foi o filho. Então, eu tenho que limitar. Eu tenho que descobrir dinheiro que foi para quais pessoas. Ou, se eu suspeito que ele está blindando o patrimônio através de X empresas, vamos dar o exemplo que eu usei lá atrás da história do cartão de crédito. Eu tenho a desconfiança, porque eu descobri lá que ele tem uma outra empresa. Opa, saiu aqui. Que ele tem uma outra empresa. E essa empresa que ele tem, que está recebendo dinheiro do cartão, eu acho que ele está blindando patrimônio por aí. Se ele está blindando patrimônio por aí, o meu DIMOF, eu vou tentar descobrir valores, movimentações financeiras entre aquela conta e a conta dele, ou entre a conta dele e aquela outra conta. Entenderam? Espero que não tenha ficado muito confuso. Eu preciso saber o que eu estou procurando. Eu peço o dossiê integrado das 40 bases. Não vou fazer nada com isso, porque eu tenho que garimpar a informação. E garimpar a informação é feito através daquele plano que eu fiz lá atrás, do que eu fui descobrindo ao longo das pesquisas. Tá bom? O DIMOB. O DIMOB tem a declaração imobiliária e também das construtoras. Então, por exemplo, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você tem que indicar os aluguéis que você recebeu. Se você não indicou, você cai na malha fina, porque hoje a Receita Federal sabe, porque obriga as imobiliárias e construtoras a declarar tudo aquilo que você comprou e aluguéis que você recebeu em determinado período. Por que isso é importante? O imóvel pode não estar no nome da pessoa, mas de repente ela pode ter declarado que pagou. Alguém declarou que pagou o aluguel para aquela pessoa. Então, eu posso pegar o CPF dela como recebedor de um aluguel. Ora, se recebeu o aluguel, presume-se que realmente o patrimônio é dela. Eu posso desblindar o patrimônio através dessa informação. O Siscomex, que eu já falei dele lá atrás, ele vem também dentro do dossiê integrado. Você pode pedir essa informação, o juiz pode pedir, ou você pedir para o juiz pedir o ofício, né? Considerando que eu posso saber o que ela tem de importação e exportação. Nesse caso, é muito comum o juiz pedir, né, a informação por um determinado período, porque às vezes a pessoa tem importação ou exportação futura. Se for importação, ou mesmo exportação, porque vai dar na mesma, né, o patrimônio da pessoa, eu posso pedir à Receita que bloqueie essa mercadoria que está entrando no Brasil, por qualquer meio, tá? Seja por navio, seja por avião, por qualquer meio que ela entrar no país, você pode pedir que a Receita Federal bloqueie aquela mercadoria que ele está mandando para fora ou que ele está recebendo de fora para fazer leilão e transformar em dinheiro no processo, tá? E o decreto, que eu já falei para vocês agora há pouco, também pode vir no dossiê integrado, que são aquelas declarações de cooperação. E aqui a gente consegue saber tanto quais cartões, o que foi movimentado, tanto na qualidade de lojista recebedor ou de cliente possuidor do cartão, né? Então, eu consigo descobrir quais transações financeiras ele fez com o cartão, seja como cliente comprando mercadorias, seja como lojista recebendo mercadorias, tá? E aqui o banco informa dentro do decreto qual é a operadora financeira, guardem bem, né? Eu vi isso muito uma época. Oficia a Visa, oficia a Mastercard, não adianta nada, esse povo não tem nada. Quem tem é a operadora financeira. Então, eu tenho que saber quem é, repito, Cielo, Samap, foram as que vieram à minha cabeça. Tantas essas outras, tem um monte de operadora nova aí no mercado. É essa operadora que funciona como, entre aspas, banco, ela não é um banco, ela é só uma operadora, mas é ela que intermedia a chegada e o envio do dinheiro. Tá? Então, é ela que eu tenho que oficiar, e não a dona do plástico. Tá bom? Depois eu tenho o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira. O Relatório de Inteligência Financeira, ele é emitido pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF, ele é muito interessante, ele foi criado para tentar... o objetivo do COAF é esse, né? Fazer a varredura das transações financeiras. Então, eu posso analisar ali tanto a questão patrimonial, quanto vínculos que a pessoa estabeleceu com as suas relações financeiras. Tudo que ela intercambiou de informação, tudo que é do ponto de vista de informação financeira, né? Dinheiro que saiu, dinheiro que entrou. O COAF, ele ficou na mídia há um tempo atrás, mas a gente ainda consegue pesquisar, a gente não tem problema com isso. Ele traz para a gente uma informação importante, porque como ele vai buscar todos os relacionamentos, é muito comum por ele eu ter ali pessoas físicas e jurídicas que podem não ter aparecido até então. Então, vamos pensar naquela empresa que faz aquela mega engenharia financeira. Normalmente, o relatório do COAF é riquíssimo em informações. Só que a gente tem que, dentro da análise do COAF, já ter mais ou menos uma ideia, a partir daquilo que a gente estudou lá atrás, de
quais são os relacionamentos, quais são os detalhamentos que eu encontrei lá no Cisbajude, para saber quais são aquelas que podem estar envolvidas na blindagem. Ou isso pode ser presumido a partir de, por exemplo, tudo que entra na conta de uma pessoa jurídica vai para uma outra pessoa jurídica, tudo. Opa, tem um indício de blindagem aí, porque se essa pessoa recebe, e tudo que recebe vai para uma determinada conta, ela não usa o dinheiro que entrou na conta dela para mais nada, só para mandar para um determinado destinatário, há uma forte suspeita de blindagem através desse mecanismo. Então, dentro das hipóteses de destruir grandes blindagens patrimoniais, esse relatório do COAF é um dos mais interessantes, tá? E guardem, como eu disse para vocês, o Brasil é altamente regulado. A ideia do relatório de inteligência financeira é exatamente essa, tá? Trabalhar com a grande blindagem patrimonial. Só se a pessoa fizer a transação financeira com o dinheiro debaixo do colchão, tá? Se ela utilizar os meios oficiais, não tem como a gente não pegar. Então, não tem, eu ouso dizer para vocês que dificilmente a gente teria uma blindagem infalível. Ela pode ser mais difícil de ser localizada, mas nós temos ferramentas para descobrir onde ela foi. Tá? E outro detalhe, o COAF, quando ele traz para nós as informações, ele solicita feedback da gente. Tipo assim, tem mais alguma informação que não está no COAF que você descobriu? Ele pede para a gente informar. Por quê? Porque ele retroalimenta o sistema. Tá? E quando ele retroalimenta o sistema, ele aumenta a base de dados e aumenta a informação. Além do que, se você tem uma situação de blindagem, ele recepciona denúncias para poder fazer investigação. E tem um detalhe, esse relatório está protegido com sigilo constitucional. Então, quando o juiz busca o relatório do COAF, ninguém tem acesso. O juiz tem acesso, traz para o processo a análise, mas ele não dá vista do relatório. Tá? Mas ele faz a análise, traz as informações para dizer quem são aqueles suspeitos de coligação com aquele devedor para blindagem patrimonial. Então, gente, nada do que você faz usando instituições financeiras ou atividades financeiras fica camuflado, tá? É possível descobrir. O InfoSeg é uma outra base de dados, essa da segurança, mas ela é muito legal. Hoje a gente fala que ela é uma das melhores ferramentas que nós temos, porque ela é nacional, envolve dados de todo o território nacional, ela é única e ela é íntegra, né? E está dividido em 4 tipos, né? Eu consigo pesquisar tudo que diz respeito a pessoas, dados do Interpol, dados do Índice Nacional, dados da Receita Federal, CPF, CNPJ, de condutores, é muito legal de condutores, porque ele é bem mais amplo do que o Renajude, que a gente consegue fazer penhora de veículo, né? E informações cadastrais de veículo, porque ele me dá até a foto do condutor, a foto que está na CNH. Essa pesquisa do InfoSeg me dá. E ela tem uma possibilidade muito interessante, né? O Cinesp me dá a informação de tudo que foi objeto de abordagem policial relativo a um determinado veículo. Tem um caso famoso aí de um determinado político que era executado e que encontrou-se um boletim de ocorrência em que ele foi flagrado bêbado dirigindo uma Mercedes. Tá? Claro que a Mercedes não estava no nome dele, mas ela acabou sendo penhorada porque é muito difícil a pessoa emprestar ainda mais uma Mercedes para alguém, né? Você não compra uma Mercedes para dar para alguém dirigir. Normalmente, o motorista é o proprietário e as pessoas têm a mania, né, por vezes, de tentar blindar patrimônio através de carros em nome de terceiros. Mas há um indício muito forte. Quem dirige, normalmente, é o proprietário. Então, você pode, através dessa base de dados, perguntar para o Cinesp, fazer a pesquisa, não perguntar, fazer a pesquisa, o juiz faz a pesquisa direto, aquele CPF, se ele já constou em algum boletim de ocorrência. E se ele constou, se de repente é boletim de ocorrência de trânsito, qual foi o veículo, se ele estava dirigindo, que veículo ele estava dirigindo. Então, você pode ter um indício aí de que aquele patrimônio também é dele, embora esteja em nome de terceiros, tá? Aqui os dados dos veículos. E tem inclusive um casamento com o CISB, que envolve todos os países do Mercosul. Então, todas as ocorrências de veículos, inclusive envolvendo o Mercosul e de pessoas envolvendo o Mercosul, a gente consegue através do InfoSeg. Dados de empresas e dados de armas, né? Para saber se aquela pessoa tem arma, se devolveu arma, se tem arma registrada no nome dela, tá? Essa pesquisa ela é interessante porque, além dela poder me trazer CPF, CNPJ, a gente pode pesquisar, eu posso também pesquisar por nome,
tá? Eu não tenho CPF nem o CNPJ, eu tenho só o nome. Então, eu posso fazer pesquisa pelo nome para poder descobrir quais são os documentos e depois ampliar para as outras pesquisas, tá? Porque de repente você tem uma suspeita de alguém, mas não tem os dados daquela pessoa. Então, hoje, basicamente, a gente acaba começando pelo InfoSeg, a pesquisa avançada, por conta da quantidade de informações que ele pode trazer do devedor, tá? O Sisbajude, já estou indo para o final, que é o antigo Bacenjude, ele foi atualizado. Através do Sisbajude, como eu disse lá atrás, a gente tem acesso ao CCS, que tem informações sobre detalhamentos e relacionamentos, que eu já disse lá atrás, eu repeti aqui, porque quem for ver depois vai lembrar onde que está. Então, dentro do Sisbajude, eu consigo descobrir quais são os relacionamentos que a pessoa tem, mas o que me interessa nem é o relacionamento, ou seja, com que banco ela tem conta. Quem movimenta a conta, qual é o detalhamento, porque tá a empresa, acho que eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem, eu coloquei um exemplozinho aqui, ó. Vamos imaginar que você tem a loja A, que tem uma aplicação financeira do Banco Itaú, então ela vai constar aqui como relacionamento, a loja A tem uma conta corrente no Banco Itaú, mas quando você busca o detalhamento, a movimentação financeira está lá com o detalhamento da loja BBB. Então, essa loja atua como responsável financeira da conta da A. Então, tudo que entra aqui, tudo que entra na loja A loja BBB movimenta. E eu também posso encontrar lá na loja A que ela é responsável financeira por uma outra loja, por exemplo, a CCC. O que eu quero dizer com esse exemplo aqui? Para ficar mais simples. A loja é titular de uma conta corrente, mas a conta corrente dela ela não movimenta. Quem movimenta é uma outra loja. Por outro lado, ela pode ser detalhamento de uma outra conta. Tem uma outra conta de uma outra loja que ela movimenta e, por sua vez, cai de novo nessa outra loja aqui na BBB. O que é isso aqui? É engenharia financeira, tá? Quando você busca penhorar o seu devedor, que é a loja A, nunca vai ter nada lá. Por quê? Porque a movimentação da conta não é feita por ela, é feita pela outra. E ainda onde ela consta como responsável, a movimentação também não é feita por ela. Tá? Então, esse detalhamento, e eu posso buscar, inclusive, informação de quantas vezes ou de quantas contas uma determinada pessoa jurídica é detalhamento para ampliar a informação. Então, se você tem a sua devedora, que tem alguém que movimenta a conta dela, mas esse alguém que movimenta a conta dela movimenta mais 5, 6 contas, opa, você achou um caminho aí para descobrir a blindagem, tá? Esse sócio, de fato, ou essa empresa aqui que está no detalhamento, é, em verdade, quem está guardando o dinheiro daquela conta. E essa empresa que está guardando o dinheiro pode guardar o dinheiro dessa, da outra, entendeu? Então, esse é um caminho muito interessante para desblindar patrimônio e muito utilizado, tá? E o Sisbajude hoje possibilita a varredura em todas as contas que aquela pessoa funcione como responsável financeira. Então, se você descobrir o caminho aqui, usando uma única ferramenta, você pode começar a desvendar o caminho do dinheiro. Guardem, o Bacenjude não dava essa ferramenta é nova, veio com o Sisbajude, tá? E aqui eu coloco um exemplo. Eu trouxe uma informação, porque sempre aparece essa pergunta, viu? E a criptomoeda? Eu consigo achar a criptomoeda? Bom, gente, eu dou risada porque, sim, teve uma febre, né, recentemente. Vi vários colegas meus fazendo ofício para exchanges, que são empresas de comércio de criptomoeda, ou pessoas jurídicas que são custodiantes, para bloquear a criptomoeda, tipo assim, Shazam, né? Descobrir o caminho. Gente, não é simples assim, né? Primeiro, o que é a criptomoeda? É um bem? É um bem. É passível de penhora? É passível de penhora. Problema, o Brasil não tem regulação. A gente tem projeto de lei, mas que está lá paradinho. Então, a gente não tem regulação a respeito da circulação das criptomoedas. Elas não são feitas por instituições financeiras. Então, o Sisbajude não pega, não adianta. Posso fazer a pesquisa que eu quiser, eu não vou achar onde é que está a criptomoeda. Tá? Como é que eu negocio criptomoeda? Quando eu compro uma criptomoeda, eu tenho lá a chave de movimentação dela, que a gente chama de chave privada, que só o dono da moeda tem. Tanto que se ele perder aquela chave, ele perdeu o dinheiro. Ninguém mais tem, ele não consegue resgatar. E a gente chama essas chaves privadas ficam numa carteira, que a gente chama de wallet. Então, eu tenho a minha wallet, minha carteira, com a minha chave privada. Só eu movimento, mais ninguém.
Ora, eu posso até rastrear, mas eu não tenho como penhorar. Eu não tenho como tirar aquela criptomoeda da mão daquela pessoa. Por quê? Só ela consegue movimentar com a chave dela. Quando é que eu posso penhorar? Se eu peguei a minha criptomoeda e entreguei para uma custodiante ou para uma exchange vender a moeda para mim. Olha, está aqui para você comercializar. Então, naquele pequeno período que alguém ficou com a minha chave privada para comercializar, a parte pode passar essa chave privada para o juiz e o juiz, então, bloqueia aquela conta. Só que isso é coisa de, às vezes, minutos. Eu passo para o custodiante porque o valor está bom, ele vende, a outra pessoa está com a chave privada, acabou. Eu não consigo mais pegar essa moeda porque ela é uma moeda virtual. Tá? E outro, existem hoje softwares que possibilitam que a chave privada fique com o dono ainda durante a transação. Então, aí morreu, aí não tem como pegar mesmo. Tá? A Receita Federal tem agora uma instrução normativa, a 1888 de 2019, que obriga as empresas que fazem a venda, as exchanges ou as pessoas físicas, para prestar informação sobre as transações de criptoativos, tá? Depois que comercializaram, então também não vai adiantar para a gente. E outra, só faz a informação que movimentou, mas não passa a chave privada para ninguém, tá? Posso penhorar a criptomoeda? 1 em 1 milhão. A não ser que você pegue a criptomoeda naquele momento que ela está na mão da pessoa que vai revender e a pessoa está lá com a chave privada. Caso contrário, você pode fazer o que você quiser, pode botar até o devedor de cabeça para baixo, tá? Se ele não te der a chave privada, você não tem como penhorar. Até que esse mercado seja regulado, é uma ideia muito legal, mas inexequível, tá bom? Por fim, o Sisbajude tem mais algumas informações. Eu posso requisitar, o juiz pode requisitar informações detalhadas da conta corrente. O que são essas informações detalhadas, né? A gente vai ver daqui a pouquinho a última ferramenta, que é o Simba. Vocês já devem ter ouvido falar muito no Simba. O Simba é um relatório estruturado de dados. Então, hoje o Sisbajude permite que eu peça os extrados no formato esperado pelo Simba. Isso me ajuda na hora de analisar o Simba para saber quais foram os relacionamentos que aquela pessoa teve com todas as operações financeiras que ela desenvolveu. Então, ele é mais profundo do que o e-financeira. Ela me traz um panorama muito maior. Mas, repito, esse panorama muito maior, eu só posso interpretar se eu tiver os dados anteriores. Quem é, com quem manteve relacionamento, quem foi detalhamento de conta, entendeu? Eu já tenho que ter os indícios para fazer a leitura do Simba. O Sisbajude hoje permite que eu peça os extrados de modo que eu possa depois alimentar o Simba. Eu posso pedir contrato de abertura de conta corrente, conta de investimento, fatura de cartão de crédito, contrato de câmbio, cópia de cheque, até extratos do piso do FGTS. Posso, claro, vocês sabem disso, que é a ferramenta mais comum. Repito, Sisbajude é antigo Bacenjude, bloquear a conta corrente, ativo imobiliário de título de renda e, inclusive, ações. Ah, posso penhorar ações? Claro que eu posso, né? O que eu vou ter que fazer é mandar um ofício para a Comissão de Valores Imobiliários para poder converter aquela ação em dinheiro e ela vir para o processo. Ou é complicado o juiz fazer o leilão da ação. Normalmente ele manda lá para a empresa que faz o comércio, a gente fala a Comissão de Valores Imobiliários, mas é basicamente a operadora que está fazendo a venda da ação, a comercialização da ação para que ela vire dinheiro, tá? O Sisbajude trouxe a novidade da teimosinha. O que é a teimosinha? Antes, quando você fazia o Bacenjude, era só na noite que você fazia. A gente alimentava o sistema, o Bacen... Quando você manda para o Bacen a ordem de bloqueio, o Bacen é só um mensageiro. Tá? Ele manda para os bancos a ordem para fazer a varredura das contas e o bloqueio. Então, o Bacen não faz a ordem, ele só envia a ordem. Tá? E hoje você pode fazer a ordem e dizer que ela vai ficar vigente por 30, 40, 50, 60 dias, tanto que você quiser. Então, ele vai estar o tempo todo fazendo análise daquelas contas e bloqueando todo o dinheiro que cair na conta. Então, isso foi interessante para não ter que o juiz ficar fazendo ordem todo dia. Tá? Nós temos aqui a questão das contas financeiras para a movimentação em nome diverso do quadro societário. O juiz pode, a partir dessa nova versão, só que ele tem que fazer isso com quebra de sigilo bancário. Por quê? Porque até então a gente não acessava as contas, a gente só mandava a ordem de bloqueio. Hoje o Sisbajude permite que a gente quebre o sigilo bancário, peça documentos e analise as contas financeiras. Para quê? Para descobrir para onde o dinheiro está indo. Envios e resgates de pessoas jurídicas e também dos sócios
para valores, para contas de terceiros, para a gente saber como é que ele movimentou. Repito, se tudo que entra numa conta vai para uma outra, algum indício de irregularidade tem, né? Porque normalmente o dinheiro entra na conta de alguém e ele paga a conta, ele compra coisa, ele fica com saldinho. Agora, quando você observa movimentações constantes para uma única conta, para determinadas contas com frequência, há indício de que a pessoa está tentando blindar o patrimônio através de terceiros, tá? Se o juiz localizar a conta financeira, ou seja, localizando-se a conta financeira, o juiz pode indicar o número da conta, a agência e determinar bloqueio dos ativos financeiros delas, ainda que não esteja no nome dos executados. Tá? Então, pelo Cisbajude, ele pode, inclusive, fazer bloqueio de terceiro. Claro que depende de uma decisão judicial no processo, por óbvio. Né? Eu costumo dizer que aqui, nesse modelo, a gente saiu do esconde-esconde do Bacen Jude, porque a pessoa tentava esconder o dinheiro, para partir para o pega-pega no Cisbajude. Né? Que quando você bota lá teimosinha, você está no pega-pega, e não naquela história do cara ficar escolhendo o dia que vai entrar dinheiro na conta dele para poder ser penhorado. Tá? E a última ferramenta, uma que muitas pessoas falam, mas pouca gente sabe como funciona, é o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. O SIMBA permite identificar a origem e destino dos recursos. Por quê? Veja bem, qual é a diferença do SIMBA, então, para o Cisbajude? O Cisbajude me dá as contas, o número das contas. O SIMBA me permite saber de quem é a conta, tá? Quem é o titular daquela conta. Então, eu posso identificar quem depositou, para onde foi, identificando a pessoa que recebeu, o titular daquela conta. Tá? Ele permite apurar, inclusive, com dados bancários, se aquelas pessoas que eu estou pesquisando realizou operação imobiliária, comprou, vendeu, permite identificar grupo econômico, empresa patrimonial, além de pessoas físicas envolvidas, porque eu identifico e consigo fazer a ligação entre o que entrou e o que saiu. Eu posso identificar remessas ou recebimentos que vieram do exterior, claro, quando efetuadas direto pelo sistema financeiro. Eu posso saber se ativos financeiros foram movimentados antes ou depois do encerramento da empresa, mas o SIMBA não soluciona o problema. Tá? O SIMBA ele é interessante porque ele traz extrato bancário estruturado, mas eu preciso saber dados anteriores para interpretar os dados do SIMBA. Quando você pede um relatório do SIMBA, vem lá 200, 300, 500 páginas. Então, se eu não souber exatamente o que eu vou buscar, ele não serve. Então, ele só funciona se eu tiver feito outras pesquisas que evidenciem laço, suspeita de ocultação e que fluxo essa ocultação se deu. Então, ele só é útil se a gente já tiver indício de blindagem. Quem eu suspeito que está recebendo dinheiro? Quem eu suspeito que está fazendo movimentação? Só assim eu consigo evoluir e fazer do SIMBA uma ferramenta eficiente e eficaz, tá bom? Doutora Cristiane, tendo em vista o adiantado, faltam só 20 minutos, eu vou mandar esse material para a doutora. Eu tenho um estudo de caso, mas qualquer pessoa que lê o estudo de caso vai entender o que eu quero dizer, porque ele está bem explicadinho, mas não vou passar por ele agora, para a gente poder discutir dúvidas. Então, depois o pessoal olha o estudo de caso e vai entender. Eu fiz uma proposta aqui de uma pesquisa com caso fictício, tá? Inclusive quais ferramentas podem ser usadas nesse caso, tá bom? Deixando para vocês uma mensagem que eu gosto muito da Amélia Hertz, para quem lembra, ela foi a primeira mulher que cruzou o oceano dirigindo um avião, e ela fala uma coisa que me deixa muito intrigada, né? E nos anima a fazer coisas diferentes, né? O jeito mais eficiente de fazer algo é fazendo. Nossa, isso é muito difícil. Não é difícil, não. Se a gente começar a fazer essas pesquisas, a gente começar a pedir, entender o fio da meada, vocês vão ver que daqui a pouco está todo mundo tirando de letra, pesquisa patrimonial, e ninguém vai blindar patrimônio mais para passar a perna na gente. Tá bom? Muito obrigada. Eu encerro aqui, então, para a gente poder discutir e tirar dúvidas do pessoal. Devolvo a palavra para a doutora Cristiane. Obrigada, doutora Eliana. Eu vou pedir aqui que nós tivemos uma pergunta no chat. Então, eu vou pedir para que, se o doutor Wallace estiver aqui, se ele quiser fazer a pergunta para a doutora e outras pessoas que tiverem dúvidas e quiserem perguntar, para a gente deixar, então, esse espaço aberto para a gente trocar umas ideias, né, dúvidas a respeito. O Wallace já ligou a câmera dele. Antes de eu passar a palavra para você, Wallace, eu queria agradecer a doutora Eliana. Foi realmente surpreendente. A gente sabe que é bastante
cansativo porque realmente tem muitas ferramentas, né? É um rol aí que com certeza não tem só isso de ferramentas, né? Mas acredito que tem ajudado as pessoas a terem aí uma melhor visão do que significa tudo isso. E confesso, doutora Eliana, que a questão das criptomoedas, eu até risquei aqui, porque era uma pergunta que iam fazer. Com Estava certeza. feita, já tinham mandado aqui para a gente fazer, então eu risquei aqui, falei, tudo bem. E fiquei bastante frustrada, porque eu tinha uma expectativa boa de que você me falar, aqui para todos nós, que era possível sim Ainda achar não. dinheiro nessas criptomoedas, né? Mas E quando você vê essa normativa da Receita Federal, é de pular para trás. Você só é tributado a partir, se não me engano, de 1 milhão, alguma coisa assim. Então, assim, é uma sacanagem, né? é uma sacanagem, Mas, né? Tá vendo? Mas, Wallace, eu vou abrir então para você fazer a sua pergunta, se você se sentir à vontade aqui, a palavra é sua, pode falar. Boa noite a todos aí, principalmente a doutora Eliana. Gostei muito aí da fala, né, da doutora, aprendi muito. Minha dúvida é o seguinte, a questão quando a empresa ela vende todo o seu ativo lá e a empresa que adquire troca o CNPJ, como nesse caso aí, também é possível a execução redirecionar para essa empresa que comprou? sim, sim. Porque, veja bem, em princípio geral, o que o trabalhador busca? O trabalhador busca o patrimônio, né? É atrás do patrimônio que a Justiça do Trabalho vai, que o exequente vai para receber o seu crédito, né? Normalmente, quando você comprou o patrimônio, qual é a situação que a gente vai trazer para o processo? A de sucessão empresarial, tá? A empresa era do Zé, passou para o Antônio. Ah, mas o Antônio mudou o CNPJ. Não tem importância. Aquele empreendimento onde o trabalhador efetivamente exerceu a sua função passou para o ciclano. Claro que existem algumas questões jurisprudenciais que fazem uma divisão. Porque, por exemplo, se ele nunca prestou serviço para a nova empresa, se ele nunca trabalhou, é possível chegar ou, vamos dizer assim, penhorar o patrimônio dessa nova empresa? Há uma corrente jurisprudencial que entende que não. Porque se aquele antigo vendeu e ficou com o dinheiro, em tese o patrimônio virou dinheiro na mão do antigo para quem esse trabalhador prestou o serviço e se esgotou ali, se exauriu ali a prestação de serviço dele. Então, em tese, não atingiria o patrimônio do futuro, porque houve uma compra e venda, vamos dizer assim, e ele se desvinculou porque ele transformou o patrimônio em moeda corrente. Tá? Contudo, existem situações nas quais o trabalhador continua trabalhando ou, às vezes, trabalha só para o segundo. Né? Então, a gente tem que olhar caso a caso qual é a situação dessa empresa com relação àquele trabalhador. Agora, cuidado para ver se isso também não é fraude. Né? De repente, ele simulou uma venda para trocar o CNPJ para ele não responder. Então, se você observa, e aí você tem elementos para entender se houve a fraude. Trocou, tem lá um novo CNPJ, mas não houve venda, houve uma fraude. O que você vai fazer? Qual é o contrato de compra e venda? Qual foi o valor? Quanto foi pago? Entrou dinheiro na conta pela compra e venda? Normalmente, quando é fraude, não tem o lastro financeiro, né? O lastro do pagamento. Então, você pode ter... E aí, se houve fraude, é fraude. Esse CNPJ novo de nada vale. Você pode até trazer ele para o processo, porque ele tá criado para você atingir as aplicações financeiras e o patrimônio que está no nome daquele CNPJ. Tá? Então, o que a gente vê, às vezes, é a fraude. Há uma simulação de compra e venda, de abertura de novo CNPJ, para uma mesma atividade que não mudou do lugar, que continuou com o mesmo empreendimento, simplesmente para tentar isentar o antigo proprietário. Então, se você tem dúvida, pede, então, para vir para os autos informações financeiras sobre a compra e a venda. Muito obrigado. Esclarecido. Obrigada pela pergunta, Wallace. Tem mais uma pergunta aqui da Lívia, mas antes eu preciso aqui passar a palavra para o doutor Jair Cardoso, que me mandou uma mensagem dizendo: diga para a doutora Eliana que eu estou chegando, eu vou me atrasar aqui. Eu não sei se ele entrou numa outra reunião aqui, mas ele mandou uma mensagem para mim. Não sei se o doutor Jair está podendo conversar, podendo abrir a câmera e falar. Se puder, senão eu vou passar aqui a palavra para a Lívia, se a Lívia se sentir à vontade para fazer a pergunta. Não sei se a Lívia está... Lívia, você está à vontade para fazer a pergunta? Deixa eu ver se ela está aqui. Eu acho que a Lívia está... Lívia, você quer fazer a pergunta? Seu microfone está aberto.
Eu acho que ela não quer fazer a pergunta, mas eu vou passar a pergunta aqui então para você, doutora Eliana. Depois o doutor Jair, que me mandou a mensagem aqui, que está aqui na sala, depois se ele quiser conversar com você. Um abraço para ele também. Que ele falou, diga, doutora Eliana, que eu estou chegando. É um grande amigo, ele é professor aqui na USP em Ribeirão. Exato, para quem não sabe, é um grande amigo, né? O Cisbajude, ele não alcança conta salário, correto? Se positivo, de que modo é possível ter acesso às informações? Não, ele dá. Quando a gente vai buscar no Cisbajude, ele aparece as contas, né, os relacionamentos que a pessoa tem, e ele indica lá que aquela conta é conta salário. Tá? E o que a gente faz na hora de fazer o bloqueio? O juiz pode, que tem uma chavinha, né? O juiz clica na chavinha para não bloquear dinheiro daquela conta salário. Ou ele pode bloquear a conta salário e aguardar vir a alegação de impenhorabilidade daquela conta. Mas no meu painel, quando eu entro no Cisbajude, aparece lá o que é conta salário, vem identificado como conta salário, com a possibilidade de eu bloquear a ordem para não atingir aquela conta. E aí, de repente, a pessoa não tem nada, né? Acho que talvez a pergunta dela seja por isso. Eu quero penhorar 30% do salário porque eu não localizei nada. O juiz pode determinar a penhora do percentual daquela conta, mas ele não vai fazer pelo Cisbajude, ele vai mandar direto para o empregador para fazer o bloqueio. Excelente. Tem uma pergunta aqui que me mandaram no particular, aí eu vou pedir desculpas porque eu não sei o seu nome, está escrito DBG. Você não, pode ficar à vontade aqui, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, porque sua pergunta é realmente bastante interessante. Você se sente à vontade. Se não quiser abrir a câmera, não precisa abrir, mas se quiser abrir seu microfone, não sei se é Douglas, Denis, Débora, não sei. Não, sim. Deixa eu ver se tá vendo? A pessoa deixa a outra constrangida, né? Daniel, você não quer perguntar? Ele mandou aqui. Pode ficar à vontade. A Lívia agradeceu a resposta. Não, tá bom. Então, eu posso refazer, então, sua pergunta, Daniel. Tá escrito aqui. Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre fintechs, pois até pouco tempo as ferramentas não pesquisavam e não alcançavam as fintechs. Alguns juízes do TJ de São Paulo dizem que já é possível utilizar o Cisbajude e que a pesquisa engloba as fintechs. Seria interessante saber a opinião da palestrante. Muito obrigada, meu nome é Daniel. Olha, não tinha nem visto seu nome, estava aqui embaixo, Daniel. E não gostaria de aparecer, não era para ler essa parte, né, Daniel? Mas ele faz a pergunta, então, sobre as fintechs, doutora Eliana. É possível? Dá para pesquisar? Já está aparecendo? Como é que tá essas questões das fintechs? O Cisbajude consegue, tá? Porque as fintechs, elas desenvolvem produtos financeiros, né? É isso que elas fazem. Então, hoje elas estão abrangidas pelo Cisbajude. A gente consegue localizar, desde a versão do Bacenjude 2.0, a gente já conseguia localizar dinheiro, vamos dizer assim, movimentado através das fintechs. O que vai acontecer, e o problema é esse, eu repito a história lá, porque às vezes a pessoa pensa na fintech porque está pensando na criptomoeda. O meu problema não é a fintech, meu problema é o modo pelo qual se comercializa a criptomoeda, tá? Que a gente ainda não tem. Não é igual a conta. Vou fazer um exemplo. Ó. Se eu quiser ir lá e penhorar a conta do seu João, a conta dele no banco está lá. Eu posso penhorar. Não tem uma chave privada que ele tenha que digitar uma senha para eu ter acesso à conta dele. Ele precisa da senha para digitar a conta dele. Mas qualquer bloqueio vai na conta dele e tira o dinheiro que está lá. Qual é o problema da criptomoeda? Como ela é um dinheiro virtual, ela está embaladinha dentro de uma carteirinha que só é aberta com a senha pessoal. Uma senha pessoal que só o dono do dinheiro tem, do dinheiro virtual tem. Então, o juiz não consegue furar esse bloqueio. Então, esse é que é o problema. Posso, só que eu não consigo chegar na bendita criptomoeda. Porque às vezes a pessoa faz uma confusão. Então agora como o Bacen pode chegar na fintech, eu posso penhorar a criptomoeda. Não é assim. Porque a criptomoeda tem essa formação, esse modo de criação, até porque que é assim, né? Para a gente tentar entender. Ela é uma transação internacional. Eu posso movimentar a criptomoeda em bancos, não bancos, não é banco, não é sistema financeiro. Mas eu posso ter, por exemplo, o Bitcoin. A empresa que comercializa o Bitcoin está sediada, se não me engano, em território americano. Então, eu posso negociar em valores de dólares em qualquer lugar do mundo. Agora, a Receita Federal pede para declarar. Inclusive, pede para as empresas que comercializam declarar o que comercializou, para pegar a pessoa na declaração de imposto de renda.
mas eu confesso para você que eu não sei se elas fazem essa declaração, porque é difícil a gente fazer o rastreio delas, a própria Receita Federal. Obrigada, doutora Eliana. Agora a gente conseguiu fazer aqui a habilitação do microfone e do vídeo do professor Jair Cardoso. Doutor Jair, veja se você consegue habilitar sua câmera novamente. Ele apareceu e sumiu. Sumiu. Pronto. Olá, apareci? Apareceu. Olá. Apareci, que bom. Eu estou aqui desde o início acompanhando a professora Eliana, né? Estou em casa, bem à vontade, de camiseta aqui, mas não poderia deixar de comparecer, porque a professora Eliana é uma professora referência aqui no estado de São Paulo, na nossa região principalmente, né? Não só pela palestra de hoje, mas pelo GEA e pela questão da defesa social, né? É uma juíza que pensa não só na questão jurídica em si, mas o social, um profundo valor social. E agora com o GEA de Franca, é um trabalho excelente. Nesse ano é o ano da Eliana, né? É um ano realmente da questão da erradicação do trabalho infantil. Então, professor, eu só vim aqui dizer que eu vim aprender. Eu não sei operar muito essas... Eu sou jovem, sou muito novo, não sei mexer muito no Zoom aqui, demorei para aprender e aparecer. Mas não poderia deixar de vir aqui prestigiar o evento da professora Cristiane Cardoso, que é minha prima, ninguém sabe, e é candidata aí na região, então vamos todo mundo dar uma força para ela, logicamente, né? E é mulher, e, portanto, essa questão também é de muito valor. E também a professora Eliana, que aqui na nossa região é uma referência. Eu tenho um curso de pós-graduação aqui, quando a professora Eliana vem, ela arrasa na parte processual. Se é na parte da criança e adolescência, ela arrasa na parte da criança e adolescência. Se der um assunto para ela aí sobre bolo, tal, ou açougue e tal, enfim, o que vim, ela é uma pessoa que realmente tem essa competência e essa capacidade de falar, né, com maestria. Então, professora, eu vim aqui hoje aprender com a senhora e, mais uma vez, registrar a minha presença e o apoio, porque eu vejo aqui uma profissional excelente, mas, além de tudo, essa questão técnica profissional, a capacidade social que a senhora defende, né, da defesa do social. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Então, eu encerro aqui minhas falas, vou de novo fechar aqui meu vídeo, meu fone, e só registrar que eu estive presente pelo carinho que eu tenho pela senhora. Muito obrigado. Imagina. Olha, fiquei emocionada agora, ainda bem que... Por isso que é bom ter amigo, viu, doutora Cristiane? Não mereço de jeito nenhum, mas agradeço. O Jair é um grande parceiro aqui da USP Ribeirão Preto, um excelente professor, um excelente profissional, muito, vamos dizer assim, reconhecido aqui também. Então, agradeço demais o carinho e as palavras. Não mereço, viu? Claro que a gente fica feliz de ser elogiado, mas não mereço, não. Eu tenho muito que aprender. Muito obrigada. Ai, merece sim. Detalhe, né? A gente tem o mesmo sobrenome e a gente brinca que nós somos parentes, mas ainda vamos descobrir um grau de parentesco. Mas ele é meu querido coordenador, eu estou no grupo de pesquisa no GEDTRAB, da USP de Ribeirão, desde fevereiro, e eu sempre fui muito bem acolhida por ele, por todos os meus colegas e colegas de lá, né? Queridos amigos, amigas de lá do GEDTRAB de Ribeirão. E eu falo para ele que ele é um querido, não tem como. Ele é um excelente profissional, um professor excepcional, um coordenador, então, é um mestre para a gente nas nossas pesquisas. E ainda vamos descobrir, sim, um parentesco, não é possível, né? Ele é uma pessoa tão querida, tem que ser meu parente, não é possível. Mas, doutora Eliana, eu não vejo mais perguntas aqui. Acho que eu vejo sim aqui, deixa eu ver. É do Daniel de novo, né? Deixa eu ver se eu não estou lendo a mesma pergunta. Vamos lá. Tem mais uma aqui, ó. Então, o Daniel pergunta: eu gostaria de saber da palestrante se ela já utilizou a ferramenta do CRC Jude e se ela já encontrou bens do casal via certidão de casamento ou de união estável e se tiver algum caso prático, se puder contar a experiência, eu agradeço. Tá fechado o seu áudio, doutora Eliana. Achei aqui. O CRC Jude, ele é interessante porque ele pode trazer informações de registro civil. Então, eu confesso para você, Daniel, que o CRC Jude eu ainda não utilizei aqui, né, especificamente para esse tipo de pesquisa, considerando aí que eu não peguei nenhum caso em que essa questão viesse
do ponto de vista... Porque, assim, é difícil você ter uma situação na qual haja discussão a respeito disso, né? Normalmente, a gente já sabe quem é a esposa, a gente sabe quem é o marido. Eu tenho, às vezes, uma outra situação, né? Uma suposta blindagem patrimonial feita por quem exerce, quem tem união estável, que essa união estável pode não ser visível à primeira vista e você só descobre quando você consegue pesquisar um pouquinho mais, né? O fato de estar regularmente, vamos dizer assim, casado, nunca me deu problema. Agora, o outro sim, ou a situação da pessoa forjar um divórcio, né? Forjar um divórcio para liberar o patrimônio, fazendo uma suposta fajuta partilha de bem para tirar o patrimônio, aí às vezes ela vem com embargo de terceiro querer liberar a ameação dela, e aí quando você vai, isso eu já fiz várias vezes, vem lá a esposa querendo liberar a ameação dela, aí eu vou no Facebook, outro dia mesmo, recentemente fiz isso, está lá no Facebook, casal lindo, faceiro na praia, como é que esse casal está divorciado? Tá? Então, às vezes a gente tem o contrário, a situação de indicar que não é casado, que não tem união para liberar uma parte do patrimônio, que você percebe que existe. Então, eu confesso para você que para saber se efetivamente há união, eu nunca tive caso que eu tivesse que comprovar que é marido e mulher por registro civil. A gente acaba fazendo através dos indícios que a gente encontra, quando eles querem dizer que não são, mas a gente já descobriu que eram, né? Que havia aí uma união entre o casal, ou porque havia união estável, ou porque houve uma fajuta separação judicial para tentar desconstituir aí uma penhora que atingisse o patrimônio integral, e aí a pessoa alega que não casou, que não é ajuda. Outra situação que é muito comum, só para tentar dar mais um exemplo, e essa é mais complicadinha, e vocês podem pegar isso na prática, é quando a pessoa tem um imóvel, mas não registrou. Às vezes não tem nem escritura, tá? Eu falo que essa é uma questão, pelo menos aqui na minha região, isso é comum, né? E hoje a gente já caminha no sentido de determinar que seja feita, inclusive, lavrada a nota, em nome de quem aquele imóvel está. Ou uma situação também, olha, vendeu o imóvel e está na mão do fulano. Aí a gente vai, manda o oficial ir lá. Escuta, você vendeu o imóvel? Está no seu nome, mas você vendeu para o ciclano? Vendi, está aqui o meu contrato de gaveta. E aí eu já fiz isso. Fazer constar do cartório, porque tem o princípio da continuidade registrária, que judicialmente, em razão das declarações do fulano, está confirmado que aquele imóvel pertence, não é mais do Zé, porque o Zé vendeu, é do João, o João é meu devedor, ele comprou e não passou para o nome dele, para determinar que seja lavrado no cartório de notas a escritura, mas já averbada lá no registro de imóveis, essa decisão judicial que reconheceu por declaração, para que no futuro ele possa ir para a asta pública. Normalmente, nesses casos, nem precisa, né? Quando o devedor descobre que você descobriu o patrimônio dele, ele vem e paga. Mas são soluções diferentes aí para situações de suposta fuga de patrimônio, quando a pessoa compra, mas não registra. Liana arrasou. Muito obrigada. Imagina. O pessoal está te parabenizando demais aqui, mas eu não esqueci do sorteio do livro, né? Só que agora nós temos aqui pouquíssimas pessoas. E aí, então, você é que decide. Você quer fazer um sorteio com uma pergunta? Você quer fazer um sorteio por um nome, por uma data? Você é que escolhe. Enquanto você vai pensando... enquanto você vai pensando, eu vou aqui agradecer todo mundo que participou, né? Tenho vários queridos colegas que eu vejo aqui, a Arielma, a doutora Fernanda, o pessoal da comissão, né? A doutora Fernanda é da comissão, o próprio doutor Jair Cardoso, eu vejo algumas pessoas aqui, eu não estou conseguindo ver as pessoas, estou conseguindo ver os nomes, né? O doutor Antônio Russo também está com a gente desde o começo, quero agradecer a todos, o doutor Romano, que é um querido advogado aqui de São Bernardo, obrigada mesmo por todos estarem aqui presentes. Outras pessoas entraram, mas tiveram que sair porque tinham aula, né? Então, agradeço também já de antemão. A Lívia é de Pernambuco, ela está dizendo aqui que ela é de Pernambuco. Nossa, fantástico, Lívia. Muito obrigada, viu? Bacana. E então, você que escolhe agora, Eliana. Dei um tempo para você pensar aí. Eu acho que a história da data é legal, mas se você preferir, eu faço uma pergunta. A gente pode fazer por data hoje para fazer diferente, né? Vamos, então, já fizeram. A palestra foi bem completa. Obrigada mesmo, Eliana. Você superou
realmente o que eu te pedi foi um arraso. Espero que tenha atendido a sua necessidade, vamos dizer assim, né? Imagina. Porque é muita coisa, é complexo, muita coisa é o juiz que faz, mas eu acho que é importante o advogado saber o que eu vou pedir, né? Por onde eu posso começar. Né? Exato. Eu acredito assim que, posso falar em nome de todos aqui, eu acredito que realmente foi uma palestra que nos ajudou a ter um melhor norte para esse tipo de pedido, para entender essas ferramentas melhor. Eu confesso que algumas ferramentas aqui eu realmente não saberia nem colocar na minha petição o fundamento do porquê estou pedindo. Né? Porque a gente começa a ver um monte de coisa, faz uma lista aqui e pede para o magistrado. Mas por que você está pedindo essa lista toda? Né? Agora tem ferramentas lá que são novas e eu entendi uma coisa, eu acredito que deve ser uma dúvida de muita gente, o porquê que você está pedindo isso daqui, então é para informação, é para constrição, isso foi excelente, foi maravilhoso. Obrigada mesmo, de coração. Superou realmente minhas expectativas e me desculpa que eu tenho total liberdade com você, né, de chamar de você, desculpe a todos também. A nossa Comissão de Direito do Trabalho aqui, gente, não é uma comissão formal, porque direito do trabalho, ele é um direito social, tem que ser um direito acessível, né, inclusive para quando a gente estuda esses temas, tornar mais acessível a informação para todos e todas. Vamos fazer pelo dia, então? Vamos. Não sei, hoje é dia 21, alguém faz aniversário no dia 21 de qualquer mês, mas escreve eu no chat, então. Escreve logo, assim, aí ninguém fala, eu não. Quem faz aniversário mais próximo, então? Da data hoje de não tem hoje. Ninguém fazendo aniversário, ninguém abriu mão de comemorar para vir para a palestra. Ninguém ia estar aqui, né? Imagina, dando parabéns para a gente. Né? Quem faz aniversário numa data mais próxima da data de hoje, aí, de vocês que estão aqui? Eu faço em junho, que está mais próximo para trás, né? Gente, ninguém, não sei se o pessoal está colocando aqui. 30 do 9, a Loiane. 30/9. O dia 29 mais de maio, olha aqui. Tem aqui 30/9, não está para trás, né? Se bem que 29 é o quê? 29 de maio, 16 de novembro, 27. Não, doutor Jair, é 27 de outubro? Olha, temos aqui algumas pessoas. 27. O Joel faz em 17 dias. Eu estou achando que Peraí, aí tem aqui... O Joel faz dia 7 de novembro. Eu estou achando que o Joel está na frente aí, hein, gente? É a data mais próxima da data de hoje. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fechamos o Joel, então. Aê, Joel, parabéns. Parabéns, então. Se o Joel quiser me mandar aqui no particular o endereço dele, ou você me manda depois para eu poder mandar? Como você quiser aí. Joel, enfim. Você consegue colocar? Se o Joel conseguir colocar. Se quiser mandar para a gente também no particular, não tem problema. Enquanto isso, eu vou agradecendo, então, a presença de todos, de todas. Eliana, quer fazer algumas palavras finais? Eu quero agradecer mesmo, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero ter podido contribuir alguma coisa com as reflexões. Alguém perguntou aqui no chat, Cris, eu vou te mandar no e-mail os slides, tá? Que podem servir para consulta no futuro, e permaneço à disposição. Para mim é um prazer, eu tenho isso comigo, né? A gente só aprende quando a gente ensina. Então, cada vez que a gente trabalha um tema, que a gente vai preparar uma fala, a gente volta, reestuda, então a gente também ganha, né? Então, agradeço a atenção de todo mundo, espero que todo mundo fique bem. Quem sabe logo, logo a gente pode se reencontrar, né? Muito obrigada para todo mundo. Verdade. Obrigada, viu, doutora Eliana, demais, é sempre bem-vinda, e quando pudermos aqui receber todos de forma presencial, já fica aí convidada, claro, para fazer essa palestra novamente com todo mundo, para que a gente possa abraçar, né, e ter esse momento mais caloroso, né, do presencial. Joel, não sei se você passou direto, então, para a doutora Eliana. Deixa eu achar aqui, ver se chegou. Chegou sim, peraí que eu vou anotar, né? Aqui. Então, vai até com dedicatória, viu, Joel? Acabei de fazer. Joel, que maravilha. Obrigada, viu, doutora Eliana? Obrigada, a gente agradece a todos e todas, enquanto a Eliana vai copiando aqui o endereço do Joel. Obrigada, boa noite. E o nosso próximo evento é dia 4 de novembro, nós vamos tratar sobre a questão da recuperação judicial das empresas, habilitação de crédito, vamos tratar essas questões aí nessa parte difícil
também da execução aí, de conseguir ter êxito, né, em obter aí os créditos dos reclamantes. Então, Certinho. um beijo no coração de Anotadinho. todos. Anotou? Beleza. Então, um beijo no Obrigada, coração de gente. todos. Eliana, um beijo também no coração. Gente, boa noite, se cuidem. Muita saúde para todos vocês. Aí, um beijo para Pernambuco também e para todos os outros estados e cidades. Aí, um beijo, gente. Vou encerrar aqui a nossa palestra. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Joyce, pode encerrar, viu? Muito obrigada.